Sejam bem-vindos ao estúdio, né? A mais um episódio, o estudo de podcast do Natureza e Cultura, Instituto Natureza e Cultura, da Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo, meu amigo Serginho, meu amigo Renison também, do estúdio BC Toadas, né? Tem mais gente do BC Toadas, depois eles vão falar. Sim. Hoje eles vão dar um show aqui, né? Falar sobre toada. O homem veio afiado, trouxe até o violão, Serginho, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o quarto episódio do podcast Abre a Porta. Meu amigo Serginho. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo espaço, né? É uma satisfação estar aqui. Satisfação é minha. Para a gente conversar um pouquinho sobre toada, sobre boi bumbá. Agradecer pelo espaço, mas também elogiar a iniciativa, né, da universidade está trazendo, a gente que faz parte da comunidade, trazendo para cá, para dentro da universidade, para falar sobre cultura, falar sobre a nossa terra. Essa é a nossa missão. É louvável, assim, é um prazer. E vamos conversar muito aqui. É isso aí, agradecer também mais uma vez pela oportunidade, né? E dizer que nós estamos aí para somar também, né? A gente levando a cultura da nossa forma da música, ajudando também não só o Instituto, mas também como a comunidade, né? Para crescer ainda mais e levar também o nome de Benjamin, do Instituto, do podcast também. Mais à frente aí, quem sabe aí explodir aí, né? Nos canais das redes sociais. Podcast? Não é isso? Meus amigos, mas muito obrigado mesmo pela presença, né? Vocês viram aí o trabalho que dá a gente produzir, não tá nem produzido, nós estamos aqui fazendo as gravações, né, para depois pós-edição. Nós estamos há quase uma hora aqui, né, regulando, organizando, e as pessoas acham que às vezes é só senta e grava, né? Ainda bem que vocês puderam acompanhar. Nós temos aqui no estúdio também algumas visitas, né? Também mandar um alô pro meu amigo Vinícius aqui, né? Também servidor da casa, que ajuda a gente no podcast, toda a parte de informática, né? A parte computacional aí opera. Nós temos alunos também hoje do Instituto Natureza e Cultura acompanhando hoje aqui. E dizer que é uma satisfação recebê-los. Não é? Qual foi o primeiro contato com vocês de boi bumbá? Qual foi aquele momento, né? Porque tem que saber, tem algum momento que tem aquele estalo, não é? E é isso que eu quero fazer, cara, é isso que eu gosto. Eu não sei se propósito de vida, mas cultural, não é? Sim. Cultural e também social, não é? Por que não? Porque a cultura ela é social também. Sim, verdade. Sim. E aí, qual foi esse primeiro estalo? De onde veio isso? Eu deixo com vocês aí. Eu tô aqui só pra começar. Pode começar, Sérgio. Bem, para mim, primeiro contato foi na infância ainda, né? Eu não sou tão novinho assim também, né? Então eu peguei ali o... Não fala a idade, não. Não, pelo amor de Deus. Deixar em off. Então eu peguei ali a década de 90, ali, que foi o surgimento ali do boi bumbá em Benjamin praticamente. Mas o primeiro contato mesmo diretamente foi nos anos 2000 ali com o Boi Mangangá já tocando na Marujada. Foi o primeiro contato assim específico que eu vi, olha, gostei disso aqui, interagi. Foram 2 anos fazendo isso aí, então pra mim foi isso. Eu acho que todo mundo... é mais novo. Eu sou mais novo, né? Mas assim, acho que todo mundo iniciou praticamente pela marujada, batucada, né? É um sonho de toda a maioria das crianças, assim, pelo menos quando eu via, meu primeiro contato com boi bumbá mesmo foi quando meu pai me deu um CD de presente do Garantido, né? Aí meu pai começou Tu foi influenciado. Exatamente. Por isso que tu foi pro vermelho. Aí, primeiro CD do Garantido, aí depois veio um do Caprichoso, e meu pai sempre gostava muito de trazer esses CDs, camisas de boi, essas coisas. E aí eu vi aquele pessoal tocando, ensaiando ali na esquina ali do Bumbódromo, ali na esquina da Triunfo, ouvia lá de casa, e sempre aquilo foi me chamando a atenção. E daí a gente começou, vem aquele desejo de criança, não, quero tocar. Aquilo ali pra mim era a sensação, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu peguei uma caixinha, meu irmão, me senti o melhor, o cara realizado, né? Não sabia nem pra onde ia tocar, mas eu tava lá, segurando a caixinha, fazendo zoada. Que maravilha, isso é importante, né? Exatamente. Essa imersão, essa participação na cultura popular, né? Na verdade, é isso que foge a gente, né? O caráter também é forjado dentro das agremiações. E como essa relação foi evoluindo, como é que o negócio foi escalando, né? Até o ponto da mulher do Serginho chegar assim, ei, meu irmão, que negócio é esse? Tu vai vir mais pra casa não? Você vai fazer toalha? Brincadeira à parte. Como é que isso foi evoluindo? Eu ficava ali na arquibancada como fã logo no início, não é? Como foi essa evolução da toada, desse movimento cultural bonito, né? Que fala da Amazônia, porque ele fala do interior, né, da Amazônia, ele traz a essência do caboclo, né, que é as nossas raízes, que são as nossas raízes, né? Como é que foi essa evolução na vida de vocês aí no mundo da
essa relação com a toada, com o boi, né? Com o festival em si. Cara, na minha vida, como eu falei, né? Comecei ali e tudo mais. E aí eu lembro que eu ia pra casa e eu tinha uma lancheirazinha que a gente levava, que o menino levava lancheira pra casa, né? E eu ficava escutando as toadas no aparelho e ficava tocando em casa. Tocando. Naquele gradientezão. Aham, exatamente. E ficava tocando. Esse menino não é novo, não, Sérgio. Batendo a toada ali, batendo aquilo ali. Eu lembro que uma vez o meu pai chegou em casa, tal, não viu e pisou em cima daquela lancheira e quebrou. Cara, foi a maior decepção. Quebrou meu instrumento. Mas assim, chegando na arquibancada, comecei a ter a idade maior um pouquinho, ia com a minha mãe, assistia, e aquilo ali me chamava muito a atenção. Não só a marujada, passou a chamar a atenção não só a marujada e a batucada ali, mas sim o contexto todo, né? Foi quando eu entrei para fazer aula de desenho com o Itairuan, e o Itairuan já era envolvido no boi, né? Já era envolvido no boi, no festival, né? Isso, festival, já era das artista, agremiações, isso, né? já era artista e tudo mais. Não é de E- hoje a história do Não, trabalho, né? não, O não. pessoal pensa que é de hoje. O pessoal pensa que ele surgiu hoje. Não, o Itairuan já tem história, né? E aí, Vou trazer ele aqui. Bom, Vamos muito trazer ele bom, aqui pra bom. falar sobre isso. merece, Bom, né? merece. Em 2011 foi quando eu deixei a batucada e aí ele me chamou. Vamos trabalhar no barracão. Primeiro trabalho em festival assim, em barracão, né? Trabalhando em barracão, ajudando. E aí foi quando em 2013, enfim, pintou uma oportunidade. Eu já tocava violão na igreja e tudo mais. E me chamou a atenção, né? Através do meu primo, o Kizan. Kizan disse, ó, eu fiz uma música, mas eu não sei tocar instrumento. Eu sei fazer a poesia, mas instrumento eu não sei. Sim. E aí eu fui começar a tentar a primeira vez. Aí, daquele jeito, né? A primeira toada, primeiro testando. Cheguei com o Luciano. Luciano, mano, tem uma toada que eu fiz. Você acha que será que não... Luciano que já era levantador. Luciano né? já era levantador também. Luciano Araújo que Começou, querendo ou não, incentivou a gente também, né? Legal. E aí, Luciano, mano, eu fiz uma toada aqui. Um abraço pro Luciano aí. Exatamente, um abraço pro Luciano que tá explodindo aí em Parintins, já tá chegando aí em Rapaz Parintins. humilde, né? Rapaz Merece, humilde, merece, merece. merecedor. Saiu daqui de Benjamin. trabalhador, né? Trabalhador. Batalhou, por Exatamente, né? batalhou Nesse pra espaço. fazer seu nome, né? Então, Graças assim, a Deus, e tal. graças a Deus conseguiu. E foi incentivando também, né? Não, mano, olha, eu acho que seria bom tu colocar esses acordes aqui e tudo mais. Enfim, consegui uma primeira toada. Meu irmão, quando saiu a primeira toada, foi a maior sensação do mundo, né? 2014 ali, me senti o compositor do Caprichoso do Garantido. Mas aí hoje, né, a gente para pra pensar um pouco assim, a gente ouve, né, a gente vê o quanto evoluiu também, né? Sim. E assim, a vida nessa de arte, boi bumbá, assim, ela te prende, cara. Ela te prende muito, sabe assim? Nós que somos, assim, eu falo sempre com o Serginho assim, mano, a gente é fascinado pela essa cultura do boi bumbá. Cara, a gente entra na arena, por mais mínimo que seja o nosso trabalho ali dentro da arena, dentro do boi, mas aquilo ali pra mim é uma realização, sabe assim? E a gente não faz aquilo não pra fazer o nosso nome. Claro, querendo ou não, a gente quer divulgar nosso trabalho também. Claro. Mas ajudando o boi, principalmente quando o boi é campeão, por mais que você tenha colocado uma vírgulazinha ali naquele roteiro, uma letra naquela música, aquilo ali já é uma sensação muito grande pra ti. Essa Então, vírgula diz muita coisa, viu? muita Acredite, né? muita coisa. Então, assim, a vida, essa relação com o boi, assim, foi se tornando cada vez maior, e chegou onde chegou hoje, né? Que a gente quer ajudar ainda mais o boi de uma certa forma, não só dentro da arena, né? Mas por trás, bastidores, tudo mais, fazendo toada. E elevar também o nome dos bumbás, né? E a cultura, né? Exatamente, a cultura em si. Avançou Sim, sim. bastante essa parte de toada, boi bumbá e Benjamin virou algo mesmo grande. Sim. Não é muito, grande, não dá mais pra regredir. Exatamente. É daí Bom. pra melhor. Exatamente. E aí, Serginho, essa relação aí, como foi que você evoluiu Assim, dessa forma? ó, como eu falei, eu comecei na Marujada, passei 2 anos ali, 2000, 2003, que foram os anos que tiveram o festival, e aí teve um período que eu passei afastado, né? E aí em 2010, só em 2010, já passou bastante tempo, já tinha andado, que o Madison, que é o nosso parceiro, né? O Madison Silva, que é o nosso parceiro do Estúdio BC Toada, compositor com a gente aqui no grupo, que foi a pessoa que chegou em casa e disse pra mim, olha, como eu já tocava um pouquinho de violão, eu tinha aprendido um pouco de violão na escola de Assis, né? Que é uma figura icônica de professor de Assis, né? Saudoso. Formou muita gente no violão aí. E era do Mangangá também, na época, tocava charanga do Mangangá. E aí ele chegou para pra... o seu Milton, que era o pai dele. Isso, exatamente, né? Então você vê que tem toda uma
Toda uma história. Toda uma história, todo um legado, né? E hoje tem o nosso amigo Jojoca. Exatamente. Da mesma turma, percussionista também. Então, rapaz, é uma longa história e o Márcio chegou com essa ideia da gente fazer música, porque ele também tinha umas ideias de letra, né? Foi muito parecida, história semelhante com o Kizan, né? Ele tinha umas ideias de letra, mas ele não tocava nada de instrumento, né? Era, como dizer assim, Um poeta. um poeta. Um poeta, Exatamente. exatamente. É um poeta. Exatamente. E aí, rapaz, bora embarcar nessa e eu fui meio que de penetra na história. Na verdade, eu não queria muito. E eu acho que o Matos foi até, assim, idealizou isso, né? Ele vislumbrou isso pro futuro. Porque à época, o seu Raimundo fazia toada ainda, né? O seu Raimundo já tinha uma idade, naquela época, assim, uma idade já era um idoso. E ele construiu toda essa parte musical do Mangangá, né? E a gente surge nesse momento ali, meio que cumprindo, completando essa estrutura que ele já tinha feito já. Então a gente surgiu em 2010, foi dali as primeiras músicas de onde surgiu essa primeira relação com o Boi. Que maravilha, eu admiro muito. Eu até tenho dito para as pessoas do Henderson, do Serginho, né? Eu tinha pouco contato, né? Sim, no festival nós tivemos mais. Sim. E assim, eu disse, rapaz, eu até disse em casa, eu digo, Serginho manja dos negócios. Porque não é só tocar, cantar, né? É a história, né? Entender da cultura. Como vocês estiveram num festival. É tão bom a gente ver, mostrar para o público alguém que está falando sobre o que conhece. Sim. Né? Às vezes você traz um apresentador, uma pessoa para fazer uma narração, um podcast, alguém para apresentar o festival. Aí a pessoa fica lá, olha que maravilha! Sejam bem-vindos. Só nos elogios. E a história? Exatamente. Como é que fica a história? Né? A gente consegue entender. E aí, desse remix aí de tudo, né? Me conte aí as figuras que inspiraram vocês. Porque eu vejo aqui que tem uma toada, né, cabocla, que foi inspirada na avó do Serginho. Sim, isso? Minha avó e tem materna. uma que, se eu não me engano, também foi inspirado no avô do Henderson, isso? Que é sim. benzedor. Sim. Né? Então, que história eles contavam pra vocês? Vocês chegaram, eu não sei se... O Henderson sim, né? Eu não sei Serginho, mas também... Não. Mas, assim, tem história pra contar, né? Sim, então, assim, qual foi essas figuras inspiraram vocês, né? O seu avô e a sua avó. Como é que nasceram essas toadas aí, né? Cara, o meu avô, ele... Eu cresci vendo ele rezando ali, né? Meu avô era um rezador. Acho que de pelo menos 70 ou 90% das pessoas de Berlim passaram lá por casa. E para quem tá assistindo, isso aqui vai pro mundo. Para quem tá assistindo, isso aqui vai pro mundo. O nome do seu avô pro pessoal. Fica meu avô, na né? história, João né? Soares, né? Meu avô João Soares, conhecido como João Amans. Né? O homem era bravo. O homem era bravo e aí veio. Mas tava torcendo pro Vasco, não? Não, meu Deus. Falasse isso perto dele, né? Queria ofender meu avô se eu falasse do Vasco. Meu Deus do céu. Rapaz, e aí, tipo, meu avô, eu cresci vendo ele isso, né? As pessoas indo lá de madrugada. Cansei eu era pequeno e eu ficava às vezes assustado. 2, 3 horas da madrugada, as pessoas batendo na porta da minha casa, que era um menino passando mal, vomitando, com quebranto, com essas doenças, né, regionais da Amazônia. E meu avô levantava, rezava com o maior prazer ali, sabe? Acordava, mandava, abria as portas da casa, realmente era um consultório. Minha casa era um consultório, nossa casa era um consultório para essas crianças, né? E também pessoas adultas. Então, assim, eu cresci vendo meu avô fazendo isso, né? E, de certa forma, isso é muito cultural. Muito cultural. Sim. Né? Muitas vezes as pessoas não dão valor para essas pessoas. E eu vendo meu avô fazendo aquilo. E o vovô foi uma pessoa que, tipo, ele nunca gostou de boi bumbá. O vovô, ele sempre dizia pra mim... morando perto do Bumbó, né? Às vezes eu colocava um CD do boi, colocava um DVD do boi, o vovô dizia, bora assistir. Meu menino, carne pra mim de boi só na panela. Era o ditado preferido dele. Mas assim, ele nunca empatou a gente, sabe? Chegava com ele, primeira vez que a gente conseguiu colocar a música, coloquei uma música, eu quis, poxa, parabéns e tudo mais. Comprou meus instrumentos, sabe? Sempre me incentivou a comprar instrumento. Meu primeiro violão, ele e minha avó me deram, né? Assim. Mas carne de boi na panela. Carne de boi só na panela, pra ele. Aí, assim, o pessoal começava a trabalhar lá em frente de casa, né? Festival e tudo mais. Ele nunca se envolveu, mas ele ia lá em casa, pegava uma água, dava pro pessoal, comprava uma merenda, sabe? Do jeito dele, claro. Gostava de ver, às vezes saía lá fora, incentivava, né? Incentivava. Eu lembro uma vez fizeram uma alegoria, o Itairuan fez uma alegoria
E era uma cobra, o Itairão pintou a cobra de uma cor. Essa cobra não era essa cor aí não, rapaz. Pode mudar essa pintura aí. Ele só se aquietou quando o Itairão pintou a cobra de outro jeito, entendeu? Do jeito que era pra assim, ser, né? Eu cresci vendo meu avô nisso, sabe? Não sendo uma pessoa de dentro diretamente do Boi Bumbá, mas ali por fora, dando aquele pitaco e tudo mais. E às vezes essas pessoas fazem mais sentido dentro do Boi Bumbá do que aquelas que estão ali se aparecendo e tudo mais, entendeu? Sim, isso é verdade. E Querendo isso, mídia, né? querendo mídia, exatamente. É verdade. Isso foi incentivando, querendo ou não, a gente a gostar dessa vida do Boi Bumbá. E pintou a oportunidade, né, Sérgio? Assim, uma toada inédita, né? Tá sendo gravada essa toada. E aí, Sérgio pintou a oportunidade de falar sobre os rezadores da Amazônia, benzedor da Amazônia e tudo mais. E aí me ligaram, né? O pessoal da diretoria do Corajoso, tem uma toada sobre o benzedor da Amazônia e tudo mais, e a gente queria que perguntasse se tu não queria fazer pro teu avô. Aí na hora eu mandei mensagem pro Sérgio, acho que é a oportunidade da gente falar do velho aí, porque o velho ajudava os pessoal aí, então bora lá colocar Mas sentimento. espera aí, essa toada tinha um nome, mas não tinha uma composição. Não, Não. tinha... Benzedor da Amazônia. exatamente. E aí vocês precisavam desenvolver ela. E aí, Porque é muito isso, né? Acontece muito disso. As pessoas Tem um tema, aí, não vamos falar sobre coisa tal. Por exemplo, benzedor da Amazônia. Certo. Vocês têm que fazer uma música que fale sobre o benzedor da Amazônia. descrever ele, né? Descrever ele. Aí entra o processo de pesquisa e tudo mais. Como era meu avô, né? Aí eu disse, Sérgio, dá pra gente fazer essa música baseada na história do vovô. Cara, e assim, depois a gente terminou a música e tudo mais. Aí a gente parou, olhou pro outro assim, disse, cara, essa música eu acho que o Sérgio, teu avô tava aqui, mano, fazendo essa música. Porque Foi muito rápida. Foi muito rápida. às vezes a gente faz toadas assim. Tem gente que pensa que fazer toada é chegar, bater o violão, escrever e pronto. Não, não é assim, cara. O cara pensa, repensa. Tem sentido. Não tem sentido. Constrói a ideia, né? Constrói, Exatamente. né? A gente já chegou Ritmo a fazer. precisa... Exatamente. A gente já chegou sentir, né? a fazer Sim, toadas sim. em 3, 4 dias, né? Sim, sim. Fazer Uma obra uma só. hora né? só, sabe assim? E essa não, né? Essa a gente fez. A gente chegou. E com certeza eu levaria um ano. Com Fazer certeza. uma eu. Aí, tipo assim, a gente chegou, né? A gente se reúne lá na casa do Sérgio, chegamos lá, começamos a pegar o papel. Sérgio, bora falar disso. E começou a tocar o violão, saiu a melodia. Saiu a letra. Quando a gente viu, a toada tava pronta. E, cara, a toada saiu inédita, assim, rápido. Muito rápido. Então, Menos de assim, uma hora. Menos de bem uma hora a gente tranquilo. tava com uma toada boa, bacana. A gente apresentou Suave. pra diretoria, a diretoria toda gostou, tudo mais. Que legal. Então, assim, a gente vê que a toada realmente, assim, ela inspira as pessoas, né? Tanto a gente que tá fazendo, que pra gente, quando a gente tá fazendo assim, às vezes a gente tem que se controlar, que a emoção, senão a emoção, né, bate lá, a alegria ali e tudo mais. Sim. Mas a gente vê Quer tipo, dançar carrapicho? Opa. Então, assim, a gente vê que é mesmo ele partindo, né? Mesmo ele já não estando presente entre nós, mas ele ajudou de certa forma. Né? certeza. Então, assim, eu História acho dele que tá era aí, né? a história dele tá aí. Como diz, nos papéis, na Sim. musicalidade, né? E no ritmo amazônico. Exatamente, exatamente. Isso. Então, assim, não tem como a gente não homenagear. Eu falei pra ele, mano, não tem como a gente não homenagear ele. Mesmo que se o Boi não quisesse ela, eu ia gravar pra mim mostrar pra minha família, mostrar pra minha avó, divulgar, mas seria algo pra mim homenagear aquela pessoa que me ajudou, querendo ou não, no início, né? E Cabocla do Mangangá, Serginho? Ó, no Como meu foi caso, tudo isso? no meu caso eu não convivi, né, com tua a avó? minha avó, né? O que eu sei dela é das histórias que minha mãe conta, os meus tios, e a minha família por parte de mãe, ela é de comunidade, ela é de zona rural, então eu convivi a minha infância nesse ambiente. Então eu estive na casa onde ela viveu por vários anos, ouvindo as histórias, e você vai construindo, você vai imaginando, Sim. né? Você vai imaginando na coisa sua lúdica, cabeça né? isso, tudo que vai sendo repassado, vai sendo transmitido. E fazer a toada para ela foi uma forma de homenagear todo esse legado, toda essa história que a mim foi transmitida, né? E aí como eu trabalho em Tabatinga, né? Eu não trabalho aqui em Benjamin, eu faço esse trajeto Quem também não sabe, ele no... é servidor do IFAM. Tá, né? Serginho também. sim. Já quisemos Gente, trazer ele pra cá, né? Vamos conversar. E aí a gente, querendo ou não, você passa ali no Beiradão, passa pelas comunidades, você vê um pouco dessa rotina, que é uma vida... amazônica. E isso, é uma vida mais
devagar no sentido de que passa mais devagar, de passa mais suave, e a gente vê muito essa questão da mulher, né, da força feminina, quanto ela é importante na construção dessas famílias à beira do rio, né? Então, ela foi o foco dessa inspiração para isso. E esse momento aí que vocês, como é que se diz, perceberam que tinha algo especial juntos. Mas peraí, não tô falando Epa, que especial, assim, estranho, né? Que fez vocês pensarem, vamos criar o BC Toada, né? Vocês falaram um pouquinho no início, mas assim, que foi criado com outro colega também, né? Sim. Então, assim, que momento vocês perceberam que tinha algo especial junto? Né? Vejam os olhares dele se complementando na câmera, não é o que tá dizendo, é os olhares, né? Então... Rapaz, eu acho que tá com 2 anos, né? O sim. projeto a gente iniciou, né? A marca, o Estúdio BC Toadas, e eu acho que foi muito no sentido de evolução. A gente buscar melhorar, cada um já tinha uma carreira já consolidada como compositor, mas a gente pensou... Saracura. Por aí. Mas a gente pensou em evolução como um todo, né? Eu acho que, não que a gente estivesse satisfeito, mas eu acho que a gente queria melhorar, né? Porque trocar experiências ali, saber mais ou menos como cada um trabalhava e pensar num projeto maior, que é o Estúdio BC Toadas hoje, é difundir mais a cultura do boi bumbá. E eu acho que é mais... Olha, então, parabéns, tá difundindo mesmo, tá ajudando bastante. Graças a Deus a gente conseguiu aí, né, se juntar, porque, assim... O Sérgio fazia parte, o Sérgio Matos fazia parte do Mangangá e eu do Corajoso, né? E a gente nunca, pelo menos antes, né? Nunca tinha trocado essa experiência, assim, de conversar, tudo mais. Eu pelo menos... Não era do Boi Mangangá, gente? Não. Nunca. Tem um carinho enorme por lá, mas... Vermelho, é vermelho. O Sérgio não vai contar, não. Vai sim. Então, assim, aí a gente... Eu já conhecia as toadas dos meninos, né, tudo mais, mas eu não conhecia eles. E assim, eu sempre fui muito fã dos caras. Eu sempre falo pra eles, ó, a gente tá junto agora fazendo as composições e tudo mais, a gente se juntou pra esse projeto aí, mas eu nunca deixo de falar que eu sempre fui muito fã deles, sabe assim? Porque os meninos têm talento demais, cara. Tem. Muito talento, muito grande, assim. E acompanhando o processo deles, fazendo essas toadas e tudo mais, é muito, muito, muito bacana, muito bom a gente ver, sabe assim? E aí, quando a gente teve essa oportunidade de criar, né? A gente se juntou, ó, rapaz, bora também tentar algo mais, não só nas toadas, mas vai levar também o nome do festival, vai levar uma marca nossa, tudo mais. E aí, não, bora se juntar, tudo mais. Foi quando eles também foram fazer parte do Corajoso, uma época, né? O Madison e o Sérgio viraram o compositor do Corajoso, deixaram suas toadas lá no Corajoso. E aí foi quando a gente pensou, não, bora, acabou o festival, após o término do festival, aí, rapaz, bora conversar e tal, a gente sentou, conversou, e aí foi quando, não, bora criar uma marca para nossas toadas. A partir de agora, as toadas que o Rentes fizer, vai ter Sérgio e Madison. As toadas que o Madison e o Sérgio fizer, vai ter Sérgio, Madison e Rentes. A partir de hoje não é mais toada do Rentes, toada do Sérgio, toada do Madison. É toada do Estúdio BC Toada. Então, tudo ok. Aí foi quando a gente deu essa tocada pra frente aí no estúdio. Cara, nós tínhamos aqui, nós matamos um bloco rapidinho aqui, porque na entrevista, né, já foi... Isso, foi fluindo, né? Sim. Vocês já me falaram, eu quis saber qual era uma filosofia de vida, né? Alguma coisa para vocês do Estúdio BC Toadas, o nascimento já disso, outros parceiros que fazem parte dessa jornada, como é o processo criativo de vocês, a metodologia, né? Eu tive todo vocês conseguiram passar esse conceito, né, pro nosso público que tá aí assistindo. E agora a gente vai para aquela parte que eu preciso ouvir Cabocla do Mangangá, em homenagem à avó do Sérgio, né? Que carrega toda essa força da mulher amazônica. Isso, exatamente. E aí a gente volta para nossas perguntas. As pessoas querem ouvir um pouquinho. Querem ouvir esse chato aqui tá falando. Querem ouvir um pouquinho de música, né? Vamos lá, então. Né? Cabocla do Mangangá. Vamos lá. Você tem a serenidade que acalma nesse olhar. Sua história foi só pra vida e fez te ensinar que a fé vence a dificuldade, o trabalho traz dignidade. De manhãzinha, quando o sol vem chegando, faz café na cozinha.
lava roupas à beira do rio, cantando. Já tem peixe no fogo, hoje o caldo vai ser bom. Cria seus filhos, acredita na educação desses meninos. Espera que isso possa levá-los a crescer. Uma vida de felicidades que possam vencer. É tudo que uma mãe quer. Não importa o dia que seus olhos possam fechar, nem as dificuldades que tenham que enfrentar. Tua vida, mulher, nessa vida é vencer. Aqui é o seu lugar, o seu chão, a sua casa, o seu viver. Fantástica mulher, cabocla da Amazônia, feminino ser. Cabocla, mulher da Amazônia, cabocla, cuidar da vida é tua sina, ternura concebida por Deus. Cabocla, mulher da Amazônia, cabocla, cuidar da vida é tua sina, ternura concebida por Deus. Cabocla, mulher da Amazônia, cabocla. Cabocla, mulher da Amazônia, cabocla. Isso. É isso. Parabéns. Então ela traz uma relação íntima aí, né? Transforma lembranças em toada. Isso, né? isso. Parece que é uma pegada da toada, né? Sim, sim. Essas lembranças, o retratar, resgate, né? Retratar, exatamente isso. Retratar a essência cabocla, né? Isso. No viver, no nosso cotidiano, Sim. né? Que não pode ser esquecido, na verdade. O que uma toada tem de especial, cara? Eu vou falar pra vocês. Quem me conhece sabe que eu não morro de amor para dançar hoje. Mas assim, eu confesso que depois que a gente fez aquela live, eu precisava ficar atento. Eu passei a ouvir, a entender e compreender melhor depois da live que vocês fizeram, né? E a gente acompanhou. O que tem de especial na toada? Porque assim, a gente fez aqui uma voz e violão, fica bonito. Sim. Quando tá toda amarujada e tudo junto, fica mais bonito ainda, né? Sim, sim. E assim, olha, eu tive de perto, assim, eu pude presenciar e é algo mesmo assim, eu não sei, acho que ninguém fica parado, a não ser o contrário, né? Não pode, né? Mas assim, é impossível ficar parado com aquela batida, porque parece que há uma sincronia das batidas com o coração, né? Parece que há um vem brincar de boi, né? Assim, então assim, o que tem de especial na toada que ela mexe com as pessoas? Eu começo aqui. Eu acho que claro, de contar a história, né? Que é uma parte importantíssima. Eu acho que pegando pela parte técnica, eu achei interessante que você falou da questão da batida do coração, né? Porque geralmente a batida da toada, do BPM, é 95, 97 batimentos, que é mais ou menos ali dentro da batida, a média do coração, ali dentro de estar agitado. Mas a toada, eu acho que ela retrata, né? Primeiro, a gente tem que pensar o boi-bumbá como um folclore, né? Como uma manifestação folclórica do norte do Brasil. Mas quando você vai mais a fundo para entender, não é só a exaltação ali de um boneco de pano, não é só isso. O boi é uma identidade, né? É uma identidade cultural é um coletivo que se identifica com aquela brincadeira que não é tão brincadeira assim. Então a cor, séria, né? A cor é uma brincadeira séria. A cor é uma identificação, mas aí a partir dessa identificação cultural com a brincadeira de roda ali do que surgiu o boi-bumbá, entra essa questão da Amazônia.
Então, através da toada, a gente vai retratar justamente esse cotidiano, esse homem amazônico, essa mulher amazônica, os povos originários, que é importante a gente falar. E a gente tem diversos momentos na apresentação que vão retratar isso, das lendas, figuras típicas, os rituais, a todas as etnias que são representadas ali numa apresentação. Então, você vê que é uma ópera popular. A céu aberto, né? A céu aberto. É uma ópera popular, diversos atos são divididos, e eu acho que isso é um pouco do que a toada faz, né? Esse nosso gênero tão específico, tão nosso, tão construído pela gente aqui da Amazônia, né? Não é só do Amazonas. Muito grande, né? Porque quem tá assim dentro da arena é luz e som, história, cenografia, né? Sim, sim. E a história nossa sendo retratada ali. Né? A céu aberto, é uma ópera. Eu acho que isso foi essa última fala do Sérgio foi o que resumiu tudo, né? A toada, ela te prende porque tu ouve, né? Por exemplo, essa toada cabocla. Muitas mulheres que ouvem isso, elas se sentem dentro daquele ambiente, né? Se identificam, lembram da mãe, da avó. Exatamente. Eu tenho uma toada em Parintins, que é uma toada do Caprichoso, Matriarcas, que ele fala sobre aquela mãe que cuida da criança, que pega a criança no colo e tudo mais. Toda mãe que ouve aquela toada, ela se sente realmente, se identifica, né? Então é isso, eu acho que essa história que é contada através da toada, e até mesmo através do boi-bumbá, né, com os povos indígenas e tudo mais, o boi-bumbá em si, ele te traz para dentro do contexto, né? Ele faz tu mais distante que tu esteja, mas ele te faz tu vir faz parte da história, e fazer parte da história. Isso, de certa forma, educa, né? Exatamente. É uma forma de educar, né? Porque você tem contato, por exemplo, com as histórias, com os mitos, com os rituais dos povos originários, dos povos indígenas, né? Muito forte. É uma forma de educar também através da cultura popular, né? Então, eu sempre falo pro Sérgio e William que o boi-bumbá ele já passou de ser só uma brincadeira, né? Hoje em dia o boi-bumbá, seja em Parintins, seja aqui em Benjamin ou seja em outros festivais, ele é uma voz muito forte, né? Justamente para essas questões de problemas ambientais, né? Para dar voz o mais excluído que seja, mas ele está dando voz. Várias vezes a gente viu povos originários aí serem menosprezados e tudo mais. E o boi-bumbá vai lá e pega aqueles povos. Traz a história dele. Mostra como que é um ritual, né? Mostra como que é um ritual, mostra como que é o cotidiano deles, mostra como que é aquela dança dele, aquela dança tribal e tudo mais. Os costumes. Os costumes dele. Então, querendo ou não, o boi-bumbá, ele é uma porta ali, né, que busca aquela pessoa mais excluída que seja, mas ela coloca em ênfase também. Coloca em ênfase e ela traz aquela intimidade entre a música e o folclore, né? Sim, isso, uma intimidade, uma relação muito forte, porque ela é a toada, ela é o coração. Sim. Né? O coração do boi-bumbá junto com a história. Sim. E como vocês verem hoje, como é que vocês enxergam hoje, por exemplo, os benzedores são lendas vivas, né? Sim. Da Amazônia. Como é que vocês veem esse papel na tradição de hoje? Né? Nós tivemos o avô do Renzo. Sim. A avó do Serginho também teve por lá, né? Então, assim, são tradições que a gente carrega. Como é que vocês veem o papel hoje nessa tradição? O boi mantém viva essa tradição, ele traz, não deixa cair no esquecimento. Exatamente. Como eu tô falando, né? O boi, ele é essa porta, né? E isso justamente é uma coisa muito bonita, porque com a tecnologia chegando, muitas dessas questões tradicionais ali, mais antigas, foram se perdendo, né? Essas histórias tradicionais. Hoje, um dia eu tava conversando com a Alice aqui, com a minha esposa, que é muito difícil tu ver hoje em dia ainda um neto sentado ao lado do avô e o avô contando aquelas histórias e tudo mais, né? E isso foi ficando um pouco no esquecimento. O boi-bumbá vem com essa toada, seja através da toada, através de uma alegoria, através de uma figura ali, resgatar isso e manter viva a tradição, né? Então, assim, é uma responsabilidade grande, né? Uma responsabilidade muito grande, ser bem contada, né? Apresentar realmente aquilo e manter viva aquela identidade, porque assim, uma toada, não é que uma toada vai tocar na arena e vai ser esquecida, né? Por exemplo, não é que uma alegoria vai ser apresentada ali na arena e vai ser esquecida depois. Vai ficar no imaginário. Exatamente, por muito tempo. A história. Isso, exatamente. Ó, no ano tal fizeram uma alegoria do avô do Renz, por exemplo.
No ano seguinte fizeram lá, tu lembra lá antigamente quando fazia aquela alegoria reportando a cabocla, né? Sim. Homenageando a mulher indígena, As tudo mais. lendas que tem. As lendas. Fizeram um ritual da tribo lá, né? Dos povos originários lá do Vale do Javari, Sim. que são excluídos muitas das vezes, mas o Boi foi lá e mostrou como que é feito aquele ritual deles. Porque às vezes a pessoa acha que é personalizado. Vamos fazer porque é o avô do Henderson, o avô do Serginho. Não, Exatamente. É contextualizado ali, né? Feito uma toada que naquele personagem são outros, seu Raimundo, né? São outras senhoras. Sim, exatamente. Então é a personificação em música, né? Em cultura de todo. Não é um benzedor, são os benzedores, exatamente, não é? Caboclo, são as caboclas, né? exatamente. Então, assim, para que a gente não pense que é personificação, porque sempre tem alguém, né? Sim. Que vem personificar as coisas, mas é a simbologia, né? A força da tradição e daquela simbologia. E assim, quando saiu essas toadas, qual foi a reação das pessoas? Assim. As toadas, de modo geral, por exemplo, geralmente causa surpresa, né, nas pessoas, porque é justamente por retratar a história delas, né? A gente consegue retratar, eu acredito, tenta pelo menos retratar as histórias delas. Então, sempre chega alguém que fala, poxa, essa toada eu me identifiquei bastante, essa toada me tocou, me fez lembrar, me trouxe memórias, né? Então, isso eu acho que é a grande satisfação, de que essa reação sempre, na sua grande maioria, é positiva, porque a gente está retratando essa realidade amazônica, essa realidade que as pessoas vivem, e fazendo disso cultura, fazendo disso música, né? Numa época que a gente vive praticamente uma massificação da cultura, vamos dizer assim, né? É um trabalho de resistência, é um trabalho de luta. Porque essa cultura de massa que a gente vê no nosso país, falando diretamente em termos de música, né? A gente tem uma massificação, a música que tá tocando no Sudeste, que tá tocando lá no Nordeste, toca aqui, e hoje com as mídias, né? Com Spotify e tudo, rápido, né? você tem acesso. Por exemplo, eu tava ouvindo ontem as toadas para entrar no clima. Exatamente, no aquecimento, claro, né? Claro que tem um lado positivo, tem muita coisa boa, a gente também escuta outros gêneros, mas tem muita coisa que não soma para a vida da gente, né, em termos de gêneros. Então a gente tenta dizer, olha, aqui também se faz música, aqui também se faz cultura, aqui na região norte. A gente também tem poesia e tem a nossa forma de contar as nossas histórias. É uma resistência, de fato. De fato. Uma resistência. E é interessante, William, que, por exemplo, a toada do benzedor, né, querendo ou não, ele já traz ali uma história, né? Mas, por exemplo, Cabocla, ninguém sabia que era feita que era homenagem à avó do Sérgio. Eu também não sabia. A maioria das pessoas não sabe, né, assim. Que e aí se identifica com exatamente. Aí, quando chega uma pessoa, rapaz, daquela música lá, Cabocla, poxa, eu lembrei da minha avó, tudo mais. De certa forma, toca as pessoas para eles lembrarem da avó, do avô, né, de alguma tia, tudo mais. Então, assim, a gente vê o quão grande é o poder, né, de contar uma história através de uma música, né? O quão interessante e assim... E como ela fica gravada, né? Exatamente. A gente vai atingir esse poder, né? Exatamente. De eternizar por tempo. Sim, né? Exatamente. Você consegue trazer isso. E assim, para falar um pouquinho de festival, né? Sim, vamos. Vamos falar sobre a live do festival. Cara, que live, hein? Quem tá aqui na salinha ao lado, o Vinícius, tava junto lá, né? Exatamente. Ele era o cara ali que ajudava a coordenar os cortes ali, né? Sim. Uma loucura. Quem olhava ali pensava que tinha 20 câmeras na arena, né? Meu Deus. Mas só o Vinícius sabe aí como foi que ele teve que... se virar nos 30 ali. Teve que transformar duas câmeras, na verdade, 6, né? Em 6. Fora drone no ar, aquela coordenação, né, que era feita, todo mundo se organizando, mas foi muito bacana, assim. Esse momento projetou vocês, porque foi transmitido no BC Toadas. Sim, né? sim. E explodiu ali 10, 15, 19 mil, né? Então, assim, foi ali que marcou também ali o BC Toada, deu um plus. E na carreira de vocês, porque vocês foram comentaristas lá, né? Sim. Tava uma responsabilidade enorme. Não dava pra botar pessoas que não entendessem folclore pra passar a noite dizendo, olha como tá linda a fantasia. Então, não dá, né? Não dá, né? Tem que ser alguém que entenda, né? Nós tínhamos lá o Renis e o Serginho, nada mais justo, né? Sim, Filhos de Benjamin Constant, né? Conhecem a tradição, tão envolvido, inserido no cenário, não é? Então, assim,
Esse momento projetou vocês, ajudou Sim. na projeção? Eu acho que vou começar aqui antes. Eu acho que É com vocês. falar né? um pouquinho, Sim, um sim. pouquinho de como foi tudo experiência, isso, da tudo experiência. Primeiro que eu acho que a gente já vinha num processo desse. O Estúdio BC Toada nasce como um clube, um grupo de compositores, e aí a gente percebe que precisa fazer mais pela cultura do boi bumbá. E aí no ano passado a gente correu atrás da questão de um programa de rádio ali, né, nesse período do ano que a gente chama de temporada bovina, né? A gente, esse pré-festival, do Rende só na panela. só na panela. E aí a gente tinha feito 2 lives no Instagram ali de maneira bem amadora, ali, bem caseira ali do. Acho que eu acompanhei, cheguei a acompanhar alguns. Nós eu fizemos percebi vocês. as lives dos Ensaios gerais. ensaios gerais dos bois, né? Meu amigo só tinha Porque um não spot tinha. Na arena, Uhum. vai chamar o Henderson, corta pra 24. Foi tenso ali. Meu irmão, E dali você ia lá. nasceu a ideia, né? Como o Henderson trabalha na Secretaria de Comunicação, o secretário, seu Wagner, já estava procurando construir ali uma equipe, Wagner né? muito interessado, né? Wagner, Sim, sim. Um cara que tem visão, né? E aí foi aquela loucura que a gente conversava agora há pouco nos bastidores também de Wagner equipamento. Sabino, não errei o nome não, né? Vai saber. Nem sabia. Eu tô... E aí a gente aceitou esse desafio, né? Você estava na equipe também, conduzindo muito bem. Vinícius tá aqui. Gente, né? Eu tava ajudando. O pessoal da CEMED que abraçou. Eu não vou nominar aqui, senão eu vou acabar sendo não tava lá. Brian, Né? O Brian galera ali que... nota 10, né? O Brian é nota Sim, 10. sim, Roberto Massa. Sim. Né? Quem mais? Juninho tava lá. Romário. Thiago tava lá. Thiago. Vamos dar Nando, né? Ajudando ali na câmera. Do som da... O Neymar. Neymar, né? que o Neymar, eu falei, foi Romário. Que ajudou, né? Principalmente quando teve aquele Roberto problema. Mafra. Roberto Mafra. Né? Teve Tava o lá. drone e o Vilomar. Vilomar Também. Isso, com Vilomar drone no lá drone fazendo também. imagens belíssimas, né? Muito lindas. Sim. Foi assim um show. Pode continuar, meu amigo. Eu misturei aqui a E fala. aí, rapaz, aquilo foi uma loucura, olha, que a gente conseguiu fazer, tivemos problemas técnicos, claro, Com o tempo, né? com Tempo de horas. de tempo de horas para montar aquela estrutura ali e a Então. gente entrar, uma zoada, a gente entrando ao vivo, tendo que improvisar, mas não no improviso de fazer de qualquer maneira, mas no não é improviso. bagunçado, né? Não. Bagunçado. Eu acho que a gente foi uma equipe bem construída, que abraçou o projeto, abraçou Gostei a muito daquele responsabilidade projeto, as daquilo pessoas ali. Porque, como eu falei na live, volto a falar, aquilo ali foi um momento inédito, pioneiro, né? Para a região do Alto Solimões, né? A gente entendeu, acho que todos nós entendemos a responsabilidade que aquilo ali era uma janela para o mundo, né? Para a eternidade, aquilo ali vai ficar, as pessoas vão assistir até Tá quando na quiserem. internet, tá Tá pro mundo, né? E aí a gente entendeu isso e o Henderson, bora lá, bora abraçar a causa, justamente por isso. A gente se sentiu, não no intuito de se promover no momento, mas a gente A cultura. a cultura, né? O município, O né? município, Porque acho o que... festival, e aí a gente até conversava antes nos bastidores, é muita responsabilidade, viu? Sim. Porque as pessoas vão olhar quem tá fora, a transmissão, a organização, né? Como tá o evento. Sim. Você não quer participar de algo que seja desorganizado, né? Exatamente. Você não quer voltar para o município como turista para assistir algo que não foi bem, Não. né? E o nível de participação tinha assim quase que a mesma quantidade de gente que tinha na arena tinha na transmissão, né? E a gente, Só para ter uma ideia. E a gente teve que improvisar muito, por exemplo, o intervalo entre os bois ali, que a gente teve... Se você pegar algumas lives aí por fora de transmissão, os caras deixam a tela ali parada e pronto. Não, a gente fica esperando. Foi desse jeito. A gente passar ali 30 minutos conversando, avaliando a apresentação que já tinha acontecido, enquanto a equipe técnica ali se preparava para outra, fazia os ajustes em câmera e a gente, né, Colocava o bar. colocava conteúdo ali, foi Uma loucura aquilo, Foi né? uma loucura total, mas assim, como a gente sempre conversa, né, e fala, a live foi, de certa forma, para vender também o festival, né? Vendeu o município. Vendeu o município. As pessoas que assistiram, que não puderam vir, mas que assistiram aquela live, que assistiram a live do festival daquela forma, elas viram que aqui em Benjamin a gente pode também fazer uma coisa organizada, né? A gente pode fazer uma coisa boa, né? Mesmo Precisa trazer ninguém. não precisa trazer ninguém de Isso, fora, isso. né? Tem Nós temos intelecto, pessoas, tem mão de exatamente. obra, né? E tem Exatamente. Boa vontade, eu né? acho exatamente. E às vezes eu acho que é isso que falta muito também aqui em Benjamin, sabe? As pessoas aproveitarem filhos da terra, né? Pessoas daqui Reconhecer. mesmo. Reconhecer o talento das pessoas. muito talento. Por exemplo, muitas das vezes, né, nesse pouco tempo que a gente se juntou,
aí o Estúdio Bercetório, que a gente formou o Estúdio Bercetório, muitas pessoas falam assim, mas vocês estão fazendo isso porque é para se promover, né? Vocês estão fazendo isso para se promover. Não, a gente não quer promover. Ganho financeiro, como diz zero. Exatamente. Só gasto, só exatamente. É o que mais tem. Aí, tipo assim, eu não quero promover o meu nome, Rentes, eu não quero promover o nome do Sérgio ou do Mads. A gente quer fazer o festival elencar, a gente quer promover o festival em si, entendeu? Pô, o grafismo que a gente teve, né? O trabalho ali, aquilo ali foi trabalho de noites antes, né? Pra trabalhar. Qualidade. Tô falando pro Sérgio, a gente saindo 3, 4 horas da manhã, depois termina. Não é isso? Ainda. A gente falando pro Sérgio que antes, dias antes, assim, Sérgio, cara, bora pelo menos estudar um pouquinho mais. Não, bora treinar. Olha que vocês já entendem. Exatamente. Bora aprender técnicas vocais, porque aquecimento vocal, aquecimento de voz. E só chegar lá e abrir a boca e falar qualquer coisa. Ninguém vai chegar lá. Acha que é fácil. Exatamente. Não, chama fulano faltando um dia, aí o cidadão chega lá. Não tem conhecimento. Né? Pra quem tá assistindo, a pessoa vai no chat, na live. O que esse cara tá falando? Exatamente. Foi um aprendizado, assim, essa parte de comunicação que a gente sim. adquiriu lá, né? Até gostou do trabalho em comunicação. Espero que vocês façam estudar. Novamente. Esperamos. Vamos lá. Esperamos também. Esperamos estar todos nós juntos, inclusive você lá com a gente lá. Tô torcendo que vocês estejam lá. Eu sei que vai estar em boas mãos, na mão de vocês lá nessa apresentação. E foi um divisor de água, né? Sim. Por Alto Solimões, eu costumo dizer que foi algo assim inédito. Nós já tivemos alguns que a gente andou espiando, né? Por aí. Com uma estrutura assim enorme, né? E sem muito sucesso. Deixou a desejar, né? Eu acho que, como o Sérgio falou, aquele espetáculo a céu aberto, aquela ópera, né? Sim. Foi assim, maravilhoso. Durante a live, assim, aconteceu algo especial, vocês sentiram? Como foi o feedback, né? Vocês estavam lá participando, interagindo, a gente acompanhar. Como foi o feedback disso? Vocês sentiram algo especial? Tava bacana, as pessoas gostaram, tanto da apresentação como transmissão, né? Porque é um conjunto, né? Sim. Se uma coisa ocorrer bem. Eu acho que o feedback, antes de tudo, foi muito positivo, mas eu acho que, como a gente teve problemas ali na primeira noite, na técnica, ali, logo no começo, a gente não entrou. Um cabo de som cortado lá embaixo, na mesa. E aí a gente não conseguiu. Corre o Neymar. Nossa, camisa 10, corre lá. Neymar aqui. Não, e passar cabo de som. Passar cabo de som, Neymar. No meio de tudo No meio de tudo. Parar, né? Não, o Mangangá já tava na arena, né? Sim, o Mangangá já tava na arena. E aí o pessoal às vezes. Claro, tá no outro lado da... O Henderson que puxou o microfone. Da TV, o cabo pra não sair... o Henderson é corajoso, puxou o cabo, aí você via muitos comentários assim, né? A gente não tava lá de testemunha, né? Não, ele não puxou o cabo, não. Por que não tá saindo áudio? Não sei o quê. Poxa, estão fazendo... Mas não imagino o aperreio que a gente teve pra fazer, né? Eu nunca vi aquilo na minha vida. Cortaram um cabo... E assim, a velocidade que o Neymar resolveu. Sim, o Mangangá se apresentando. O Mangangá se apresentando e o Neymar lá soldando essa vontade de fazer acontecer, né, cara? Acho que ter alguém, nós, assim, não, né? Eu não sei como vai acontecer, mas eu acho que bastidores sempre tem que ser gravado, cara. Sim. Se as pessoas não conhecem, nós tivemos um bastidor agora aqui do podcast, foi mais de 1 hora regulando equipamento. É bom, cara, ter essa... Pra pessoa saber como realmente são as coisas, né? Pra não ficar lá, ei, Serginho, tu é cabo aqui do som corajoso aqui. E aí eu acho que quando a gente entrou ali na... Puxou o cabo. Eu acho. A gente entrou ali no intervalo entre os bois ali, a gente já entrou meio que tendo que justificar o que tinha acontecido. E era a nossa entrada, né? Então a gente não tinha alinhado muita coisa e ali foi improviso total. Então as pessoas precisam saber, né? O retorno foi muito positivo das pessoas, né? Em WhatsApp, em rede social, dizendo, poxa, tá bacana. Vocês estão explicando, porque assim, é aberto para todo mundo e as pessoas... Imagina, alguém que é de fora que nunca viu aquilo ali. Precisa entender todo um contexto. Vai que entender é isso? da história, mas o que está acontecendo isso? Então, dizer, olha, a gente está aqui de Benjamin Constant, né? Aqui é o Boi Corajoso, o Boi Mangangá, é um festival folclórico. Você contextualizar tudo isso, né? Porque precisa ser didático. Contado por quem sabe. De uma maneira clara, né? Você precisa ali contextualizar, né? Convencer a pessoa. É o que o Renzo falou, vender o produto. Exatamente. Você precisa convencer a pessoa de, tá bom, por que eu vou parar aqui no meu YouTube e assistir isso aqui? Por que isso é relevante para mim? De qualquer jeito, né? Exatamente. Bota uma câmera ali no meio do palco, vamos filmar, pra lá e pra cá, roda. Não. Aquela equipe tinha umas 10 pessoas. Sim. Mais de 10 pessoas. E olha que
né? Deu Deu trabalho pra gente. Então, as E pessoas a gente num precisam espaço mínimo ali, né? A gente tava num espaço Mas mínimo o feedback ali. foi positivo, 90% foi positivo, né? Eu vi Totalmente, que sim, vocês sim. acompanham, Bastante porque positivo. cultura, né? O Sim, sim, sim. Sim, O sim. feedback do público, eu Muito também bom. em casa. Transmissão foi a primeira transmissão com contagem em tela do festival, Sim. né? O Roberto elaborou lá as planilhas, Muito não foi? bom. Sim. E ficou assim, as pessoas estavam vendo a nota, porque antes era só, né? E é engraçado, né? Que, tipo assim, mesmo na apuração, nunca teve, né? A transmissão da apuração. O pessoal jogava só depois ali os resultados. E aí, durante a primeira noite, a gente teve tantos X de visualizações, segunda noite, tantos X. E quando chegou na apuração, eu confesso que eu cheguei assim, eu disse, rapaz, eu acho que não vai dar muita gente Só assistindo. quer ver a Né? O apuração. pessoal não quer ver a apuração. Né? Meu irmão, quando a gente começou a live, antes de começar, o pessoal, e aí? Não vai ter live, não? Não vai ter E live. aí, não vai começar a live, não? Bora, começa a live. Não sei. O pessoal cobrando. Rapaz, quando começou a live, assim, tipo, um monte de gente comentando. Ah, essa nota aí, não sei o quê. Olha, o Mangangá tá na frente. O pessoal fazendo Mas contagem em casa, né? visualizar. Exatamente. Conseguia visualizar, né? Aí o pessoal fazendo contagem de nota em casa. Ó, o Mangangá, se o Mangangá pegar a nota tal aqui, o Corajoso vai passar, não sei o quê. O Corajoso tá aí. Eu vi lá da posição que a gente tava, vi um negócio bem engraçado. O pessoal que tava lá embaixo na torcida, acompanhando pelo YouTube os quadros de nota. A contagem de nota, Eu não entendeu? sabia disso. Depois vieram me falar também, Sérgio. Incrível, Ó, cara. o pessoal tava lá embaixo assistindo o placar, né? Aham. A contagem, porque lá na voz subia do ouvido, da audição da pessoa, né? A pessoa perdia, não ficava aquela nota na Sim, memória. sim, Lá sim. não, e o pessoal contando lá, né? Acompanhando. Eu vi, O pessoal uma que acompanha de imagem. casa, né? Sim. Acompanha de casa. Tem gente que não gosta de ir pra lá, Lá em ficar casa também, nervoso. assistia em casa. Aí eu, como é que tá? Tá muito bom. Eu vi uma cena muito engraçada, que era na arquibancada do Corajoso, o rapaz estava com o celular e a outra copiando todas as notas. Olha Então, só. através dele, tava vendo a live e Copiando passando as notas, para fazendo outra, cálculo, né? copiando E as isso notas. foi algo inédito, né? Quando saiu a Inédito. última nota, que foi a que definiu a vitória pro Corajoso, Sim. antes do apresentador do Gerimar O pessoal já anunciar, sabia. o pessoal já tava comemorando dentro da Comemorando, arena, é. porque tava assistindo a live e tava vendo as Fazendo somas tudo, cálculo. entendeu? Sim. Fazendo cálculo. Então, assim, realmente foi um divisor de água. Foi um divisor de água, né? Assim, Cela de campeão, de tudo, né? Tinha Tudo, grafismo todo feito lá, né? Os É, caracteres. Pra quem sabe, a equipe envolvida sabe muito bem, né? Nossa. Da raiva que dá. só nós sabemos o quanto a gente teve aperreio ali. Né? Não vou contar, não. Tem parte que não cabe aqui, né? Cabe aqui. Deixa em off, deixa nos bastidores ainda. Não é bem um sucesso, mas essa projeção do BC Toadas em si, porque não é, a gente não personifica, né? Não, A não, gente não. fala da cultura. Eu tenho certeza que esse ano deve vir mais gente por conta da live, né? Acredito Eu que acho sim. que quem teve a oportunidade de ver, rapaz, esse negócio lá é bom. Sim, Vamos passar com certeza. uns dias. E vem o desafio, né? Mas com isso também vem a pressão, não vem? Sim, exatamente. Muito. Sim, a cobrança, né? Cobrança é o que mais vem, né? Mas uma coisa que eu acho que a gente não tinha. Eu, pelo menos, não tinha me preparado na live. Como você falou, 90% são elogios, mas 10% às vezes ali é um hater, ali é uma coisa que a gente não tinha, eu acho que, pensado, vislumbrado, medido isso aí, né? Sim. Tem que ter um Então, psicológico bom pra acompanhar isso. E aí você, não, Mas acho que peraí, é a importante. gente trabalhou bem, a gente fez, a gente, dentro das nossas limitações, a gente Equilíbrio. foi além, né, do que poderia fazer, Sim. entregar e vamos que vamos. TV né? no fundo, o Serginho hablando, o Henderson hablando. E foi uma coisa que a gente falou, né? Tipo, a gente sempre comentou, eu e o Sérgio, assim, ó, Sérgio. Ainda ficou um pouco escuro que a gente esqueceu de Sim, botar. realmente. Depois que a gente depois de ver o vídeo, a gente lembrou, né? Meu Deus, a iluminação. A iluminação. Mas foi E uma a coisa gente assim com que... cara de sono, né? A gente tava um Minha nossa, panda, cansado, Mas não faltava todinho. salgadinho, refrigerante, geladeira tava lotada. Era o que Bebida tinha alcoólica mais. não tinha. Não tinha, mas refrigerante, salgadinho e água era o que mais tinha ali naquela... Saía das 3 horas da manhã, o bucho tava pra espocar, que nem me dando barriga. Cheio de salgadinho, água e Coca-Cola, A né? gente ia pra um monte de aniversário ali. Exatamente. Mas assim, é uma coisa que eu falei pro Sérgio, né? Antes, né? A gente conversou, ó, a gente tá indo pra lá. A gente não tá indo pra defender cor vermelha ou cor verde. A gente tá indo pra defender a cor do festival. Sim. É a bandeira do festival. Conta pra tudo. Então, assim, ser profissional, né? depois, ser o profissional acima de tudo, né? A gente via ali os comentários, algumas pessoas, fulano tá apresentando melhor aqui porque é o boi dele, não sei o quê. Fulano tá falando... Coração, é coração. Não. Fulano não falou disso, tal. Aí, tipo, o humano vem, né? Dá aquela raiva e tudo mais. Porque a pessoa não imagina o trabalho que a gente teve de estar ali e tudo mais. Mas aí, depois, conversando depois com o Sérgio, assim, a gente dizia assim, cara, mesmo com aqueles comentários e tudo mais, mas o tanto de pessoas
mesmo comentando que tava ruim, que tava comentando mais isso e aquilo, mas não saía da live, entendeu? Então, assim... Foi um divisor, não Foi tem como dizer que ali... Foi um divisor já total houve ali, algo igual, entendeu? não foi, né? Não houve. Não. E essa, querendo ou não, foi que incentivou a gente a continuar ainda mais, né? Sim. O podcast, continuar ainda mais o Estúdio BC Toada, o nosso canal, projetar mais coisas, entendeu? Sim. Vocês tiveram aí em lançamentos, não foi? Sim. Já lançou e agora o Corajoso vai lançar. Exatamente. Dia 28, o Corajoso lança. Qual é o lugar? 29. Lá no 29, né? Lá no auditório do Margarete. A gente vai estar lá também. E assim, a gente vinha conversando sobre isso, né, Sérgio? Que a gente tem também, querendo ou não, uma parcela de contribuição nesse sucesso que está sendo os lançamentos dos bois, né? A gente foi lá Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. A gente foi lá no evento do Mangangá, a gente fez um videozinho simples e tudo mais, mas divulgou, alcançou, tem mais de 4.000 visualizações no nosso Instagram, entendeu? Agora do Corajoso a gente vai lá também cobrir esse lançamento. Então, assim, isso fez... Serginho não vai puxar o cabo. Não vai puxar o cabo. Então, eu acho que não. Não vai desligar o microfone. Então, querendo ou não, aquela live lá preparou a gente para seguir e incentivou para seguir novos caminhos, que não é mais agora o estudo. Na humildade, né? Exatamente. Sim, com certeza. Não, é assim, com certeza. E aí, isso mostra que o Estúdio BC Toadas hoje não é só mais de composição, né? O Estúdio BC Toadas está inserido no festival para ajudar o festival a crescer também. O Estúdio BC Toadas é o festival. Exatamente. E é isso. É o divulgador, vamos dizer assim. Brincadeira, tá, pessoal? Não é o oficial, mas pra gente é o oficial. E é isso que a gente quer também mostrar para as pessoas, que a gente não tá ali só para fazer toadas. A gente tá ali para contribuir ainda mais para o festival crescer. E não façam de qualquer jeito. Exatamente. Tá? Porque a gente tem que ter respeito por quem tá assistindo. Sim. Acima de tudo. Então, bota sempre o coração, faz sempre o coração, com categoria, organização e tempo. Tudo que é bom dá trabalho. Exatamente. Verdade. Feito dessa forma. Não deve ser feito. A gente tem que ter respeito. Não fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que ter respeito por quem tá assistindo. Sim. O tempo de vida dela para estar ali assistindo um pouquinho, para entender. Então a gente tem que ter o respeito do lado da tela. É como eu sempre falo, né? O mesmo empenho que a gente coloca para fazer uma composição, para tocar naquelas pessoas dentro da arena, da toada, a gente vai colocar também o mesmo empenho para fazer um conteúdo pro canal, tudo mais. Eu acho que a gente cresceu muito como profissional também aí, né? Porque a experiência na live, o lado torcedor, a gente até meio que deixa um pouquinho de lado, porque você tem que ser profissional ali, você tem que buscar fazer o melhor, como você tá falando, a pessoa... Não tem como. Né? Eu ficava de olho no Henderson, deixa eu ver se ele tá aqui. Mas aí nós temos aí também agora, eu quero ouvir, o nosso público quer ouvir, né? Todo mundo quer ouvir. Nós tivemos Cabocla, né? Sim. Do Mangangá. E agora, ou a gente encerra aqui no Canta do Corajoso. Não, brincadeira. A gente ainda tem volume aqui. Aí nós vamos apanhar, né? Aí vamos lá no YouTube. Aí vai ter confusão. Então, assim, a gente quer ouvir, né? O nosso público quer ouvir mais uma toada belíssima, lindíssima mesmo. Parabéns, né? Pela composição. Eu acho que retrata mesmo, né? Vários Joãos, né? Em torno do processo. E é uma toada que traz a sabedoria ancestral, né? Sim. Uma sabedoria ancestral do nosso pajé, dos curandeiros, dos nossos benzedores, né? Sim. Então, agora, para o nosso público ouvir, né? Para quem tá aí assistindo mais um episódio do podcast Abre a Porta, Benzedor da Amazônia. É com vocês. Toada que fala, né? Retrata realmente de como era acontecido, né, o processo do meu avô chegar lá, até de quando ele pegava a camisa dele pra vestir. Todo o processo. Até o momento de ele rezar. Então a gente tentou retratar realmente tudo o que acontecia na vida dele nesse processo de reza ali, nas crianças, nas pessoas que iam procurar ele. Vamos lá. Quem compôs? Sérgio Fernandes. Renzo Nascimento. E Madison Silva. Madison Silva também, selando lá. Da varanda eu vejo o sol indo embora. Vou buscar uma camisa do quarto, eu escuto minhas filhas chamar. É gente doente, menino assustado, quebranto, mal olhado. Tudo pra rezar. Eu traço o sinal da cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Peço a Deus proteção, pela saúde intercedo.
Eu rezo de olhos fechados, mergulhos no meu silêncio. E com as mãos eu benzo, eu oro em cada movimento. Eu sou o benzedor, esse é o meu dom. Minha reza não tem preço, com minha fé me fortaleço. Eu sou o benzedor, esse é o meu dom. Sou apenas instrumento de Deus nesse momento. Eu sou benzedor da Amazônia. Aê! Né? E como foi, assim, eu não sei se vocês conhecem tanto, claro, por estar inserido, né? Se estiver falando besteira, vocês podem dizer, não é assim não. Não. Como foi que nasceu esse brincar de boi, né? Como foi que nasceram os bois em Benjamin Constant, Assim. né? Porque nem sempre foi corajoso, né? Não. Né? Também, assim, como nasceram os bois e qual a história por trás dessa criação do Mangangá e do corajoso? Certo. Né? Explique um pouco pro público no que vocês puderem. Sim. Pra Eu gente... começar pelo Mangangá, né? Eu acredito que o Mangangá acho que é 92, né? 21 de junho de 92. O Mangangá é de 92 ali. E ele nasceu no Beco 50 pelo seu Raimundo Dimas, né? Que deu o nome ao boi. A história que eu sei é essa, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Também tô ouvindo de você. Mas teve outros fundadores Coloca também. no comentário aí, Tá, embaixo, né? Quem souber da história real. Pelo amor de Deus. Mas o seu Raimundo teve ali na fundação do boi, em 92, e aí ele vem... É o idealizador. É o idealizador, ele dá o nome ao boi, né? Boi Mangangá. E usam as cores verde e branca. Ele nasce no Beco 50, que está no bairro da Aquabam. E aí o boi começa a se apresentar em alguns locais, que a gente chama de forró de rua na época, né? Alguns arraiais. E aí na mesma época já havia a Jumpop, né? Acredito, a Jumpop deve ser no final dos anos 80, se eu não me engano. Sim. E aí ele vai se apresentar no tablado, acho que em 93, 94, ele se apresenta no tablado, que era uma estrutura de madeira que era construída ali na Praça Frei Ludovico. Mas só o boi, sem aquelas alegorias todas ainda. As alegorias não tinham porque a dinâmica do boi era diferente do que é hoje. Era um boi mais terreiro. um boi de baixo de terreiro, um boi de roda, né? Mais um boi de roda. Então você tinha a apresentação você tinha a rainha do boi, você tinha o boto, você tinha as burrinhas, então, e aí eles giravam em torno do boi e em torno do alto do boi que tem até hoje, né? O alto do boi, que é a história da mãe Catirina, que é a língua do boi, o pai Francisco vai e mata o boi. Então, havia essa encenação teatral já nessa época, no tablado, e as pessoas assistiam isso todas em pé ali, espremidas ali. E era o ápice o ápice da Jumpop. Eu acredito que o boi era o último a se apresentar, a última apresentação. A gente tinha diversas outras apresentações, dança do café, tipiti, os africanos, Dona Juju, né? Dona Judite, sim. Que também ajudaram e somaram, né, para toda essa construção, né? E aí o Mangangá surge nessa época. Depois a gente tem a criação, acho que em 96, do Tirateima. 97 do Tirateima. O Tirateima, que foi um boi que... Porque eu acho que era inevitável, né? Antes do Renilson falar do surgimento do Corajoso, eu acho que era inevitável. A dinâmica do boi bumbá é justamente essa. Haver uma disputa. O Guto foi? Do Guto. Exatamente. Saudoso Guto. O Guto foi assim... contribuiu muito para a expressão cultural, né? Sim, artística. Deixou monumentos aí na cidade inteira, aí, que estão até hoje. Aí. A história, eu vi algumas fotos de quando o Guto organizava o jazz, né? O jazz não, o festival. Isso. Organizava não, os portais, né? Os portais era esperado. Inclusive o artista plástico Dani trabalhou com ele, né? Dani é fruto do fruto, né? Pupilo ali, bebeu da fonte ali, né? E olha, aprendeu muito, né? Aprendeu bastante. E aí eu acho que o Mangangá vem nessa década de 90, disputa com o Tirateima encerra, acho que 98, né? Sim, 98. E aí surge em 99 o Corajoso e deixar o Renis continuar a história aí. Que é o Corajoso surge de um grupo de amigos, né? Idealizado por um grupo de amigos. Tem várias histórias, né? Muitos dizem que essas pessoas queriam, né, que o Mangangá mudasse as cores, né, mudasse os nomes e tudo mais. E seu Raimundo
mantendo a tradição, eu disse, não, meu boi não vai mudar a cor, não vai mudar o nome. Vai ser Então, verde, o boi vai é ser meu. verde e vai ser Mangangá. Então, esse que de início, inclusive contando aqui um bastidores, com uma conversa com o seu Ele Raimundo, nasceu da dissidência, sim, um pouco disso, uma parte, um né? pouco E disso. uma vontade de brincar de boi Exatamente. Aí, o seu Raimundo me contou que o boi Mangangá, de início, não era branco, né? Eu acho que até boneco, né? muito o boi em si, também. né? Era O totalmente O boi em diferente. si Era era preto. preto. por Corajoso, conta do peraí, Mangangá. o caprichoso é preto, né? É, preto. exatamente. Porque o mangangá é um besouro, né? besouro. Uma abelha mangangá, né? É. Abelha mangangá, acho que é. Sim. E aí, o boi era preto conforme o besouro. Só que ele pediu pra uma pessoa fazer, essa pessoa fez e deu de presente o boi pra ele branco. Branco, e era em foi. cima da apresentação já e não tinha como mudar. De presente dado não se olha. Exatamente. Ele Então, ficou branco, não se olha de dente, né? o Mangangá entrou na apresentação de branco e criou a tradição de branco, né? E aí, assim, o Corajoso queria mudar esse nome, essas pessoas, né? Esse grupo de pessoas. Como o seu Raimundo Dimas não quis, as pessoas falaram, não, então a gente vai se afastar do Mangangá. E aí surgiu a ideia de criar o Corajoso, né? Que aí, 99. 99. Que aí foi quando Não, o... vem em 98, Mangangá 97. O mangangá vem de 92, né? 92. É isso, mais 92. antigo. 92. Aham. Aí, em 99, o Corajoso é criado e o Tirateima é a época que o Tirateima se acaba e vem as pessoas que estavam praticamente no Tirateima, vem todas Migram pro pro- Corajoso, pro- migram pro Traz a mesma Corajoso. cor, porque E a- parece e que é a a- mesma cor, não era? Muda só a cor, porque, se não me engano, o Tirateima era amarelo, né? Era. Era amarelo Não com lembro, faz branco. bastante algo do tempo. Já tipo. acharam fotos aí históricas. Isso, mas acho que gente, isso, a gente- são aí. É porque a gente precisa também manter essa história, né? Querendo ou não. E até o reduto, né? Sim, sim. O Corajoso tem como reduto Coimbra, porque muitas dessas pessoas estavam ali em Exatamente. Coimbra também, né? Coimbra começa Alto por de ali. Coimbra. Isso. E aí eram os extremos da cidade também Sim, à época, sim, né? sim. Aquaban, Assim, o bairro do Marizal né? de um lado, e do outro lado a gente tem o Corajoso em Coimbra. E aí, por isso que cresceu muito essa rivalidade, né? Corajoso e Mangangá, porque era esse divisor de água ali, o centro, do centro pra Sim, lá, é. Coabã, do centro pra cá, Coimbra. Sim. Criaram os bois e a rivalidade manteve. Mesmo criando os bois na brincadeira e tudo mais, mas a rivalidade manteve. Eu acho ali. é bom Rivalidade saudável, né? Sim, Saudável, sim. dentro da arena, todo mundo Só é fica amigo. ali na arena, né? Sim, E sim. o que é algo graças a muito Deus. bacana, né? Que, tipo, a gente vê em outros campos, em outras rivalidades, por exemplo, futebol, muitas das vezes a rivalidade vai além dos estádios, né? É, Passa pro infelizmente, lado né? pessoal ali, infelizmente, mas os Questão da bombás não. violência, né? Os bombás têm aquela discussão nas redes sociais e tudo é. mais, Mas mas não acabou passa aquilo, disso aí. todo mundo vira amigo. Ninguém. Não, Exatamente. Eles fazendo amizade, Exatamente. né? Acabou o festival, tá todo mundo lá na festa E do... não só aqui, né? A gente Eu vê em posso Parintins também do mesmo jeito, né? Querendo levar a cultura, né? Exatamente. Sim, sim. Todo mundo quer se divertir, Né? né? Todo mundo quer se divertir. Eu acho que é bom enfatizar a questão da criação do Corajoso também, o seu Haroldo Fernandes, né? Que Haroldo foi a pessoa que Fernandes. fez toda a base inicial É, musical do Corajoso, né? As primeiras Ele que toadas, as primeiras composições foi ele que construiu, foi ele que elaborou, foi ele que pensou a musicalidade do Sim, Corajoso sim. naquele O momento. Fernando Albino também era corajoso, né? era. Era Dançava no Tuxal, carregava Tuxal, Tuxal. patrocinador. Eu lembro muito do Albino patrocinando material pra fazer o Tuxal dele, sabe assim, várias vezes. ajudando com Tá faltando isso, vai lá, compra lá, coloca no A Tuxal. gente tem muito isso, né? A gente Até tem hoje. muito isso de pessoas até hoje. Em, em ambos os bois, né? Tiro do Em ambos os bolso. bois. A galera, por exemplo, a galera do Mangá é muito disso, né? Tá Sim. faltando adereço na galera, a galera sai nas lojas não atrás dá de tempo pra- papelão. pede de Manaus, vai dizer aonde, Exatamente. pede, né? Não, bora elaborar isso aqui, sai nas lojas atrás de papelão. Fora pra que fazer envolve a isso. cidade Envolve, também, né? realmente. Gera, né? Gera muito o festival. Eu vou até chegar nessa parte que o festival folclórico ele gera muita divisa, né? Financeira pra Sim, muito adicionar. recurso. Um monte de gente colocando barraquinha e tudo, gera uma Sim. divisa que não fica dependendo só do Sim. poder público. Todo não. mundo O poder ganha. público cria uma oportunidade, né? Da pessoa ganhar Das pessoas dinheiro e ganharem circular a mesmo. economia do município, né? Exatamente. Cada boi tem suas cores e a gente percebe que reflete muito nas toadas também, né? Sim. Sim, Reflete sim. muito. Tem o pessoal que chama. O Mangangá responde aí como besouro, o pessoal de Sim. sacola, né? É. Aí- umas brincadeiras. São Eu fico tentando a rivalidade, né? entender, né? O festival de Parintins, ele tem um grande nível, né? Sim. Sim, Grande tá em um nível. outro patamar já. Mas a gente percebe que não é guardado, claro, as devidas proporcionalidades, o festival de Benjamin tornou-se enorme, né? Sim. Eu acho não, eu tenho certeza que hoje é o maior festival do Alto Solimões. Sim. Sim, Em termos acredito de que sim. musicalidade, de Sim. cultura, de apresentação, de Porque tem uma manifestação cultural, tradição, né?
tem uma tradição, né? Benjamin tem esse celeiro. E, assim, pro ano, né? Para 2025, quais são as expectativas pro festival? Como é que tá esse festival? Rapaz. Vocês devem saber que acompanham direto, né? A Estão gente- presentes, estão preparados para esse negócio? Como Pois que é, a vocês gente- esperam evolução para esse ano? Falar primeiro de festival, passar a bola por gente falar das nossas expectativas, né? Para festival, eu acho que a expectativa é alta, porque a gente tá aí a previsão de festival para começo de agosto, a Sim, gente está sim. finalizando maio, em torno Qual é a de data pra quem tá assistindo? 1, 2 e 3 de agosto, a previsão agora, Isso, né? né? Início de agosto, Bem aí, como diz o outro. Sim. Bem aí. bem aí. Uns Então a dias, gente tem um mês. 60 dias aproximadamente É. de festival. E agora a gente está no processo do lançamento dos temas e Sim. toda a criação de roteiro, né? O início dos ensaios, destaques já estão ensaiando. Vai ter início de ensaio de marujada, Sim, sim. batucada. Vai ter alguns eventos, feijoada já marcada de ambos os bois para o mesmo dia, para você ver como a rivalidade está alta. No mesmo E dia. tem na mesma questão também, né? Então esse ano vem quente. Bem Corajoso vem tentar o tricampeonato novamente, né? Quer o tricampeonato novamente. Corajoso foi tricampeão na década passada, de 2012, 13, 14, Sim. e vem tentar buscar a mesma coisa agora em 23, 24 e tenta 25. Sequência, né? E do outro lado, tem o Mangangá que não vence desde 2018, né? Faz muito Tá tempo, hein? faz bastante tempo. 2018, Vem de 2 derrotas. Porém, acredito que a derrota do ano passado foi um detalhe, né? A gente Sim, teve um sim. décimo. Ano passado foi aí incrível. bem, né? Foi bem. Porque bem foi arriscado. um E décimo vocês de que diferença. que eu, né? Disso. Não, e olha só, foi um décimo de diferença na última nota do último item da última noite. Foi fatídico. A última nota é que definiu ali o campeão, que foi o Não ficou aquela Corajoso. diferença enorme. Foi Não, mesmo e aí, assim, perdeu, porque um tinha que perder, outro tinha que ganhar, mas assim, Faz parte da. gerou uma expectativa, gerou uma rivalidade muito boa ali. Pra esse ano. né? E tá fazendo algumas renovações no quadro de itens, o Mangangá, justamente para melhorar, justamente para acertar alguns pontos. Corajoso da Levaram o mesma Itário, forma, não levaram o Corajoso Itário. lá, né? É bom falar isso, né? O artesão artista desse ano do Corajoso. Tem o Marcelo e o Dani. Ah, o Dani. Levaram o Itário pra lá, o Corajoso foi lá e trouxe o Trouxe Dani de volta. Aí tá essa definição aí. E o Corajoso do outro lado também não tá parado, né? O Corajoso também tá produzindo, tem uma equipe maravilhosa. Sim, o sim. Rennes pode falar melhor. Do Conselho de Arte Corajoso também trabalha bastante. Muita gente boa ali, muita gente que gosta de boi bumbá, gosta de fazer um trabalho bem feito. Do lado do Mangangá também já tinha uma estrutura construída. Então, os bois. Eu acho que a rivalidade esse ano, a expectativa para festival é muito alta justamente pelo que está na mesa para ser disputado. Sim. E aí deixar o Renzo falar um pouquinho da nossa expectativa do nosso Então, a trabalho. gente pode. Vamos fundar um Boi Bumbai? Terceiro boi aí. Vamos? E deixar o Mas Renzo tem que falar ser um da cor do pouco Preto e branco. da nossa expectativa do nosso trabalho em cobrir isso. Sim, sim. A gente já vem se preparando, né? Mais do que do ano passado, claro. Pegando a experiência do ano passado, achando onde a gente errou, onde a gente acertou. Onde acertou, vamos melhorar aqui. Onde a gente errou, vamos melhorar também para que a gente possa fazer um trabalho melhor. E além das expectativas da gente ouvir nossas toadas, claro, né? Dentro da arena Aquela ali. multidão, né? Aquela multidão cantando uma toada, emocionando e tudo mais. Tem essa expectativa também de ver o que os bois vão apresentar, né? Porque ambos têm temas muito, muito interessantes, né? O Corajoso nesse ano vem com o tema Gênesis Caboclo, falando um pouco dessa criação cabocla ali, da vida realmente do caboclo, né? O cotidiano do caboclo. O Mangangá já vem mais também pelo lado ali de uma Questão porta-voz, ambiental, né? né? Da questão ambiental. Tem uma do Mangangá desse ano. Mãe Terra, um clamor pela vida, e pegando um pouco dessa questão ambiental, a gente precisa lembrar que a gente tem COP30 esse ano em Belém, né? Exatamente. A Amazônia está muito em evidência essa questão ambiental, essa questão de regenerar, né? Sim, sim, não sim, só sim. preservar, mas regenerar a natureza, e também o questionamento só aqui no Amazonas a gente tem 4 milhões de pessoas, né? Sim. 4 milhões de pessoas, ainda que sejam 2 milhões ali em Manaus, mas a gente tem 2 milhões de pessoas espalhadas por todo o Amazonas. Sim. Então, preservar, ok, mas como discutir essas questões, como que nós vamos manter essas pessoas com qualidade de vida numa das regiões mais Acesso, né? isoladas. Exatamente. E esse clamor pela vida é justamente por isso, preservar, pensando na regeneração. Então, acho que a linha é essa. Exatamente. São temas muito relevantes, né? Corajoso vem com Gênesis Caboclo, Sim. que é retratar esse caboclo, né? Sim. Retratar Cotidiano esse do caboclo, amazônida. Cotidiano desse caboclo. Então você vê que
vai falar, ainda que o Mangangá fale sobre Mãe Terra de maneira genérica, mas vai falar dessa Amazônia mais humana, com né? certeza. Então, são temas São bem temas importantíssimos. Importantes, muito complexos de trabalhar, né? A gente tá Relevante. curioso para ver o que E, isso vai assim, trazer. Vocês vão estar presentes na live ou vão estar lá embaixo na cada um do seu boi fubá? Aí Deixar que a gente quer saber. Vou deixar pro Renis falar essa daí. Vamos ter Henderson e Serginho, direto do ao vivo para você, ou nós vamos... O Henderson vai estar lá junto do boizinho dele, o Serginho junto do boizinho dele. Como é que é isso? Como é que tá a expectativa? O público quer saber, né? Olha, Vai ter a história bem contada ou vamos terceirizar a história para quem não sabe a história? não, a gente vai estar presente sim, né? Se Deus quiser, a gente vai estar presente na live, né? Ajudando, divulgando o festival, contando a história desses dois bois, né? Ali, mais preparado, com mais conteúdos também para levar para as pessoas, né? Tentar trazer também um pouco dessa história do boi em si antes de cada apresentação para a gente deixar o povo mais inteirado ali, né? Ano passado a gente ainda tentou, né? Trazer um pouco do roteiro, tipo um resumo de roteiro do que o boi ia apresentar. Mas nesse ano a gente vai organizar mais, tem mais tempo e tudo Quem mais. sabe visitar barracão, Visitar barracão, fazer um pouco de bastidores, essas Acompanhar coisas os assim. bastidores, né? Que é importante. E a Aquelas reportagem... pessoas ali que tem pessoas que não aparecem na Exatamente. arena, né? Mas E são pessoas em suma importância, querendo ou Exato. não, né? e bote importância, né? Porque o cara confecção faz uma ali, alegoria daquele uma tamanho. alegoria daquele Eu acho que pra live também, quem sabe, reportagem em chão, né? Ali em loco, ali embaixo, ali você traz o calor humano ali, a pessoa que tá falando com emoção, nervosa. Você Sim. consegue transmitir isso pra quem tá assistindo, é muito legal. Então esse ano, Acho que assim, a gente fazer alguma tem, coisa nessa linha aí vai ser muito bom. a gente tem esse projeto, né? De trazer essas coisas, inovar ainda mais a live, claro. Convites não faltaram, né, Sérgio? Pra gente ficar dentro de arena. Ah, sim, sim. Não, Não, por isso que eu perguntei. Sérgio, eu imaginei, eu disse, Sérgio, será bora ajudar em roteiro. O Sérgio, porque o Sérgio, antes de ir para a questão de live, né, ele ajudava dentro da arena com cronometrando, né, Sim, tempo sim. ali, porque tem um tempo, dando né? compasso, né? ali. São 2 horas e meia de apresentação, não pode passar, não pode sair antes, então o Mas Sérgio é- ficava ali dando Mas aquele é compasso. muita coisa pra apresentar, né? São Muita 23 itens, né? 23, agora tu imagina, apresentar 23 itens em 2 horas e meia. Tu olha uma assim, puxa, correria. são 2 horas e meia, vai ficar... E o Renilson Muita também tinha essa experiência em coordenação de arena, Sim, né? Então sim. era onde a gente trabalhava em bastidores, né? Por isso que eu acho que talvez para construir argumentos, construir Sim. explanação Fica na mais live fácil, ficou né? mais fácil, porque a gente já tinha acompanhava tudo. uma Ali, base né, no de chão. mais de um ano ali, né? É. Vários anos, O né? Henderson, ano passado, foi ano passado, né, a live? Foi. O Henderson foi comentarista, câmera, né? Quando o Nando queria comer, dava um problema, o Henderson saía voando, cadê o Henderson? Já tava lá na arena, no palco segurando a câmera. Até o drone ele tava operando ali. O mapa saiu, cadê o drone? O drone tá ali, eu vou lá operar. Pô, mas aquelas tomadas de drone, Só tá na câmera. aquelas tomadas de drone ali foram fantásticas. Marcaram. Ei, não vou dizer nada pra vocês, não. Tem um município aí que copiou, né? Mas, copiou, mas não deu certo, né? Tentou copiar, né? E assim, olhando pra frente, pra gente já ir finalizando, né? Uhum. Tem algum, claro, se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, acho que nós temos mais de horas aí já, É verdade. né? Olhando pra frente, quais são os próximos passos do BC Toada? Né? Vocês, assim, estão desenvolvendo algo com mais artistas, quais são os próximos passos, né? E assim, qual é o legado? Quais são os próximos passos e que, assim, vocês pensam em deixar um legado, né, do Sim, BC sim. Toadas? Qual seria esse legado, né? Para as pessoas entenderem o trabalho de vocês. E aí eu deixo, após isso aí, vocês tocam mais qualquer uma aí que vocês escolherem. Eu não sei se Tá, quiser tocar mais sim. duas, emendar, fazer um medley, né? Mas para não ficar só 2 toadas de um boi e de uma só uma, senão nós vamos apanhar, né? Não, mas benzedor é corajoso. É. Benzedor é do Não, corajoso. assim, por isso. Ah, eu sim. vi- Ah, não, na eu digo, próxima. Se quiser final, Ah, ou tá, se vocês, pronto, de nenhum outro local, vocês podem pegar aí um. Aí vai dar problema. Só Não, pra acho que a ficar gente dá pra brincando, fazer ficar- duas, né? A gente faz uma do Mangangá e corajoso. Isso, A gente pode aquela fazer. que Vibra, aquelas que vocês conhecem, e aí é Eu com acho que vocês tem uma aí. toada que ela foi escrita pelo Sérgio, pelo Márcio para o Mangangá, mas eu acho que ela não é mais toada do Mangangá, ela é toada de Benjamin. Ah, Benjamin, minha Minha Benjamin. Benjamin, né? Que ela Pode conta a ter história ela. de Benjamin, a gente pode É. tocar ela. Manda essa. Tá. Mas bora só finalizar Vai finalizar. as falas, né? E aí a gente finaliza com a... A gente volta pra despedir da. Tá. Sim, de sim, todos, sim. Tá bom? Quem tá ouvindo, Eu aí, tá acho assistindo que le- pelo YouTube, pelo Spotify. Pronto. Tá no mundo. Tá no mundo. Eu acho que a na questão Globo, mas do... Tá no mundo, né? Eu acho que a questão do legado que a gente pensa pra frente é assim... A gente pensa muito... Tem alguns projetos, né? Que a gente pensa, talvez através da Lei Aldir Blanc, né? Que a gente pensa em se inscrever.
mas principalmente na formação de novos compositores. Porque, assim, o nosso legado é deixar as nossas obras, mas quem sabe formar novos compositores, porque eu acredito que tem muita gente boa. E a gente aí. Cansa também, né? Sim, né? né? Imortal. Eu sempre que eu falo pro gente da gente saber a hora certa de sair do palco. Tudo Né? A gente tempo, precisa saber a hora certa de sair. Então, a gente constrói hoje, faz música, tudo bem. Forma, né? Mas a gente precisa saber o momento de passar o bastão, de formar novos compositores, compositoras também, que irão seguir a cultura do bambumbá, porque não é nossa, né? A gente só tá fazendo parte, somando isso aqui, divulgando, né? Então, acho que seria muito nessa linha. A gente tem ideia, mas aí é só ideia por enquanto de tentar fazer um audiovisual. Tentar alguma coisa de... Talvez tentar alguma coisa de documentário, alguma coisa assim, né, Renilson? Ou um documentário, ou tentar... Contem com a gente aí. Eu e o Gerson, nós temos uns 4, 5 documentários aí. Histórias de Benjamin, histórias de BC. Porque a gente precisa registrar essa história que tá aí. Aproveitar que alguns dos fundadores de ambos os bois estão vivos aí. Podem contar ao vivo as coisas pra gente. Um podcast, trazer os criadores aí, né? E a gente também tem uma ideia de fazer um livro sobre a toada do Boi Bumbá de Benjamin. O que a toada do Boi Bumbá de Benjamin é diferente de outros lugares? O que tem de único aqui? Como que foi construído cada coisa? Porque não foi feito só por nós, né? Tem muitos compositores aí, muita gente que deixou muita coisa boa e tá perdida aí. Então, nós vamos resgatar, né? Sim. Agora vocês estão falando aí uns projetos e tal, ver algumas coisas. Bora somar. Bom, quem sabe, né? É. O podcast abre a porta com o BC Studio, um camarote lá. Festival. Sim. Seria ótimo. Seria muito bom. Vamos pensar. Ideia só tá aí. camarote pra gente, toda vez que vai atrás de comprar, não tem mais. Pois é, a ideia tá aí e a gente somar, né? A demanda é alta, né? Isso. Já há anos, né? Isso. Mas a gente somar forças aí, porque é aquela coisa, é a gente mesmo. Vamos divulgar, né? E essa questão também de projetos, né? A gente tem uma meta também, né, Sérgio? Que é tentar colocar uma toada em algum dos bumbás de Parintins, né? Sim. Seja no Caprichoso, seja no Garantido. Cara, as toadas são belíssimas, né? Que vocês exatamente. Essa é a ideia, né? Da gente mostrar também, não só em Benjamin, mas pro povo do Amazonas, né? Expandir que aqui em Benjamin, no interior do Amazonas, uma cidade que muitas das vezes é esquecida aos olhos da capital, mas tem pessoas que também são capazes de fazer coisas boas como o pessoal de lá. Né? Projetar cultura, também se faz arte, projetar né? cultura aqui também se faz arte, aqui também se faz cultura. Então, assim, acho que esse é um dos projetos que a gente já vem tentando há alguns anos aí, né, Sérgio? Sim. Que inclusive trouxe... O Luciano tá por lá. Exatamente. É a ponte, é o caminho. Alô, Luciano. E, inclusive, essa ideia, né? Essa ideia de colocar uma toada lá fez com que a gente ganhasse amizades importantes, né? Hoje a gente tem um carinho muito grande, uma amizade muito grande com pessoas que são diretores de arena do Boi Caprichoso, né? Tem o Adam, que é o conselheiro de arte do Boi Caprichoso. Tem o Caetano, que hoje agora assumiu o item de Amo do Boi Caprichoso, e é um cara que parceiro, né? Parceiro, a gente manda mensagem, ele responde. A gente aprendeu muito também, né? Aprendeu muito, ajudou a gente a evoluir também como compositor. A toada, ela é dinâmica, né? Por exemplo, se a gente pega as nossas primeiras toadas, as toadas do Boi de 2010, de 2014, não é como se faz hoje. Você precisa evoluir. Né? A toada tá muito mais intensa, muito mais forte. Precisa ter mais conteúdo. Se você colocar uma toada, meu boi tá dançando, a galera não vai pegar. Não gosta, né? Então você assim, precisa... Essas amizades fizeram com que a gente pudesse evoluir também. Então, assim, nosso objetivo, claro, né? Colocar essa toada lá em Parintins, algum dos bois, mas também manter essas amizades, esses contatos, né? E fazer com que essas pessoas de lá também enxerguem também nossa cidade, né? Enxerguem a nossa cultura, enxerguem o nosso boi bumbá aqui, com que essas pessoas enxergando nosso boi bumbá também eleva. Enxerga a cidade, enxerga a região, enxerga exatamente. O povo, enxerga o caboclo, a cabocla, exatamente, né? fazer com que o nome dessas pessoas vá mais além também, né? Projetar, né? Sim, a gente consegue projetar e trazer mais benefícios para a população. Sim. Porque a gente precisa, com um pouco que a gente pode fazer, né? Sim, claro. Também tem limitações. Agora vamos aí com uma toada, a gente volta pro encerramento do nosso podcast, né? Beleza. Vamos lá. Com vocês aí. Benjamin. Puxa aí. Sobre a nossa Benjamin, o sol espalha sua luz, o manto de neblina começa a dissipar.
os pássaros em bando começam a revoar e as embarcações já podem navegar. Amanhecer, amanhecer. Nessa terra eu sou, que convive com as águas quando chegam em março, das praias que surgem quando as águas se vão, do frio que aparece às vezes em junho, dos dias de calor, de tarde é raio, temporal, trovão. De um povo hospitaleiro, sorriso festeiro que vive a lutar. Essa gente guerreira que enfrenta barreiras sem fraquejar. Capital cultural das danças e festa desse lugar. Tradições de um povo, raízes caboclas, cultura popular. Sou a chuva Que molha quem brinca de bola pelas ruas aqui. Sou o sol no horizonte indo embora distante por trás de Benjamin. Sou a fé de um povo que reza descalço em procissão. Sou o olhar da criança Benjamin, nesse o futuro da nação. Minha Benjamin, meu lugar. Minha Benjamin, meu chão, meu lugar. Sou daqui, BC é meu lar. Benjamin, pra sempre vou te amar. Sou daqui, Esse é o meu lar. Benjamin, pra sempre vou te amar. Aí. Foi de improviso. A gente não tinha nem ensaiado. Dá pra ver que a gente não é cantor, né? No nosso humilde estúdio, né? Estamos aqui projetando a cultura, ajudando a colaborar. Só comentar sobre ela. Fica à vontade. Eu acho que é como o Renilson falou, acho que deixou de ser uma toada do Mangangá, isso foi uma toada da cidade, né? De um todo, de um A povo. gente vê que não exalta só um boi, né? Não, Ela não, tá voltada não. pra cidade. Pra cidade, exaltar. E é belíssima. E ela conta toda a história da cidade realmente. Os detalhes que a gente tem aqui. Eu gosto muito daquela parte. Quem compôs? Sério? Meu amor. Eu com- Sérgio Mares. Eu com o Madison aí que Fantástico. batemos cabeça com isso Se aí. bota uma toada dessa, tira Benjamin, bota Parintins. Pronto, Toca Parintins, toque Parintins. ninguém vai dizer. Entendeu? Até só abrir dois parênteses aqui e falar do Madison, né? Com o nosso parceiro, nosso Vontade. cara que tem uma. Apesar dele não tocar um instrumento, é um cara que tem uma musicalidade, que pensa a toada. Eu acho isso incrível, né? Porque nós dois tocamos pouco, mas tocamos, né? E o Madison não, ele é um cara que ele não toca um instrumento, mas ele diz: olha, Aquela ludicidade. sobe aqui, vai nesse tom aqui, coloca isso aqui. Então é um cara fantástico, um excelente artista. Sim, Deixar um sim, abraço sim. pra ele aqui. Um abraço. né? Pra Meire, que tá vendo a gente, pra Marília, um forte abraço, sua esposa, sua filha. É um cara que soma, mesmo estando lá em Manaus, mas sempre tá somando com a gente. Na tá vendo o que live, tem, né? Mandando na feedback, live, ajudando, dando retorno pra gente. Ó, eu acho que vocês têm que ajustar isso. Então era um cara ali que tinha um olhar crítico pra dizer pra gente ali Porque na hoje em live. dia é difícil pessoas que queiram ajudar, né? De É, fato, assim, sim. dar aquele feedback de ajuda. É mais no sentido mesmo, às vezes vai ter amigo de vocês que nem vão querer assistir a live que vocês estão fazendo. com Você não, é o Serginho Não Henson. vou dar se palco projetar, pra esse cara, dar não. palco pra esse cara e tá caindo numa besteira, né? Numa Um egocentrismo que não leva como diz, nada. uma leseira, uma besteira que quem perde é o município, não é a pessoa em si, né? A projeção, a gente então, tem que valorizar com certeza. as pessoas que sabem fazer. E o Mads foi essa pessoa que faz isso. Então, nessa toada em si, falando da toada, né, quando a gente construiu, tem algumas coisas específicas nossas aqui, né? Eu gosto muito desse trecho que fala: só a chuva que molha quem brinca de bola pelas ruas daqui. A gente pega Tem uma chuva e o foto do pessoal tá Olivaldo correndo. que retrata bem isso. Isso. O pessoal jogando ali na Brincando cavando, de bola. brincando. Né? Então, Então, assim, nós temos. O Renzo aí é um fotógrafo, né? Um compositor, você Sim, também. O Olivaldo multiartista. Bruno, né? Bom, Sim. eu aprendo muito olhando. Eu gosto, eu sou um apreciador mesmo da cultura, né? Eu Sim. gosto ver que eu tento incentivar sempre, né? As Sim. pessoas. a gente tá fazendo o aqui que eu é posso. Então, prova disso, né? fazendo o que eu posso, né? Pra tentar projetar as pessoas. Eu Sim, não sim. tenho
ciúme bobo, essa coisa de Não. que se eu ver alguém subir, aquilo ali vai ofender a minha luz, né? A minha aura. Não, eu acho que a gente cresce junto, né? Sim. Ajudando o próximo. Vocês estão abertos aí para se despedir do nosso público, né? A câmera de vocês está aí, fica à vontade. Tá bom. Né? Assim, é uma satisfação tê-los aqui conosco. É um humilde podcast feito com muito trabalho, né? Com a universidade, junto com esse propósito de aproximar a comunidade da universidade e projetar as pessoas, né? Locais, o público local, da região também do Alto Solimões e Tríplice Fronteira. Fique à vontade. Não, só agradecer pelo espaço. Eu acho que mais uma vez agradecer, Rafael, o espaço, porque assim, eu acho que o podcast foi muito explicativo, elucidou bastante coisa, nosso trabalho, qual o propósito do Estúdio BC Toadas, o que que a gente tem feito. Primeiro dizer que não é um trabalho que nos rende alguma coisa, então é sem fins lucrativos, a gente tira do nosso tempo do lazer, da família, tira, às vezes, um tempo do descanso para a gente estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho de doação, é um trabalho de lutar pela cultura. Eu falei logo no começo da questão da massificação da cultura e a gente tenta dizer que, ó, aqui também tem música, aqui também tem arte, né? A cultura nortista do boi-bumbá e da toada. E dizer que esse é o nosso trabalho, é nisso que a gente segue, vai continuar. Deixa por mensagem para os futuros e novos compositores e compositoras que virão, que, assim, se eu posso deixar alguma coisa de mensagem é que você busque melhorar, busque aprimorar, não sempre esteja contínuo, né? crítico com o seu trabalho. Fazer uma toada, fazer uma música não é tão simples, mas não é impossível, mas eu acho que você precisa ter responsabilidade, esse comprometimento com o seu trabalho, fazer bem feito. Coração, né? Sim, dá trabalho, mas fazer bem feito e o resultado como eu sempre falo, às vezes a gente vê as pessoas cantando a toada, só nem sabe o que a gente fez, nem sabe o trabalho que deu ali, e também tá tudo bem, não precisa saber, mas é gratificante que a toada, a música, ela ganha vida própria. Então ela não é mais a minha música, é a música do Renzo, é a música das pessoas. Quando as pessoas se identificam com aquilo ali e cantam, é a música delas. É porque no meio da toada não tá escrito eu sou o Serginho. Não. Então isso é o legal, né? A música vai se perpetuar. Sim, né? A gente tem. E isso é o bonito. Eles contaram parte da história, né, cara? Isso, a música vai se perpetuar pelos anos e o legado é esse. E só agradecer mesmo, assim, por esse espaço, mais uma vez, porque eu acho que ele é válido. A gente raramente vê isso. Então, uma proposta como essa, de trazer pessoas aqui para conversar, de falar um pouquinho, de bater um papo, né? E hoje aqui com a questão da cultura é muito bom, né? Eu fico satisfeito porque a gente vê a universidade saindo, né? As portas dos muros da universidade, indo para a comunidade ou trazendo a comunidade aqui para falar de cultura, de falar de diversos assuntos que eu acredito que tenham aqui, né? Que vocês debatem aqui. E isso é gratificante demais, ser um parceiro nosso, a gente, da parceria da live ali foi muito bom, né? Aprendi muito também com vocês, viu? Muito obrigado. E a gente da mesma forma, muito obrigado mesmo, porque a gente aprendeu com todo o trabalho, tudo que foi construído, e espero que a gente possa estar em novas jornadas juntos, se Deus quiser. E é isso. Bom, agradecer realmente, né? Como o Sérgio falou, é de suma importância o podcast, que também ajuda a mostrar, né, um pouco mais dessa cultura e a levar a nossa cultura, né? Nossa cultura que, hora ou outra, tem pessoas que ainda tentam ali menosprezar, deixar para baixo, mas a gente está aí para mostrar que não dá para fazer a cultura, dá para fazer tudo sem um menosprezar o outro, né? Então, assim, agradecer realmente as pessoas que gostam do nosso trabalho também, das nossas composições, né? Agradecer as pessoas que acreditam também nos nossos trabalhos, né? Uma mensagem também para os novos compositores: não desistam, né? Vai vir dificuldade, vai vir as pessoas que vão te colocar para baixo, vai vir as pessoas que vão dizer: não, tu não consegue, tu não vai conseguir, tu não tá boa, mas não desistam, né? Continue firme e forte no seu propósito e continue acreditando na cultura, né? Meu tempo vai passar, o tempo do Serginho vai passar, né? O tempo das pessoas que estão aí na frente do boi vai passar, e precisamos de novas pessoas. Então, continue acreditando na cultura, seja ela do boi-bumbá, seja outra manifestação cultural, mas não vamos desistir da cultura. Vamos tornar Benjamin realmente, novamente, como a cidade cultural do Alto Solimões, né? Por mais que tenha passado um tempo ali de molho, né, muitas das vezes, mas vamos voltar a tornar Benjamin como a cidade cultural do Alto Solimões. E agradecer também aí o INC, né, por abrir as portas para nós, para a gente fazer também, mostrar um pouco do nosso trabalho.
agradecer você também. Saiba que a gente tem uma admiração muito grande por você. A gente aprendeu muito, né? A gente sempre conversa, mano. Ele e o Rafael lá na live nos ajudou bastante, nos ensinou bastante também, né? Pra essa questão profissional. Então, assim, agradecer pelo convite mesmo e dizer que o Estúdio BC Toadas também está aí para ajudar no que for possível e que venham os novos projetos aí, né? Com certeza. Né, pessoal, que bate-papo incrível, né? Conhecer mais sobre o BC Toadas, né? Sobre histórias de familiares que viraram toadas emocionantes, que não representam mais, como os colegas disseram aqui, nossos amigos disseram, não é mais representa uma pessoa, representa uma resistência, caboclo, uma cabocla, né, da Amazônia que está lá e pode ser ouvido mesmo que em pequenos pedaços da vida, né, mas alguém lembrou e disse, olha, a gente existe, né, a gente está aqui resistindo mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe que a vida, a labuta do trabalhador, do caboclo dessa região que acorda de madrugada para ir pescar, para ir fazer roça, né? Que se sentiram contemplados. Eu tenho certeza que ele vai ouvir a toada de vocês no radinho lá e vai dizer: alguém lembrou de mim, né? Alguém lembrou da gente. Não sabe que foi feita para a avó dele, nem para a avó do Renzo, mas foi para representar os avós, né? As avós, né? Toda uma nossa gente, né? O nosso povo. E claro, se preparem para o festival, né, de Benjamin Constant, venham assistir o festival. Benjamin é uma cidade fantástica, né, acolhedora, né, como toda a cidade do Alto Solimões, mas aqui está a maior ópera a céu aberto da região do Alto Solimões e Tríplice Fronteira. Né? Venham assistir, estejam preparados. Pessoal, sigam aí as redes sociais, depois a gente vai colocar aqui embaixo, né, no card aqui, ou na descrição não, aqui no vídeo mesmo, né, a gente costuma colocar, sigam as redes sociais do BC Toadas, né, escutem aí Cabocla, né, Benzedor, e se preparem para o festival que vai ser sensacional esse ano, eu tenho certeza que vocês não podem perder, reserve o camarote de vocês, mas eu vou dizer que para vocês que o bom mesmo, tá lá na galera. Né? Tá lá na galera. Eu já tive essa experiência, minha filha cantou, né, no Corajoso, a Júlia da outra vez. Saiu porque teve que estudar, né, e teve que ir à capital, mas ela cantava e assim, foi ali que ela me puxou, né? E foi ali que a história começou. Essas lives de gostar de boi, de toada, né? Então, assim, meus amigos, muito obrigado, tá? Mais uma vez. E é isso, pessoal. A porta está sempre aberta, né? Do Instituto, da universidade. O podcast está sempre aberto a trazer a comunidade a participar. Procure aí nossas redes sociais também, depois a gente vai colocar aqui. Participe e logo a gente também vai abrir uma enquete para quem vai participar no próximo episódio. Votem aí e a gente ouve o que vocês pedem, né? Então, e claro, trazendo sempre o melhor para apresentar para a comunidade, para a população e para o mundo, né? Porque o nosso podcast é visto em todo o mundo. Né? Um pequeno podcast, um humilde podcast, mas que tem grande valor e valia como resistência para nossa gente, para o nosso povo. Né? A gente disse que a gente está aqui, a gente vai continuar aqui, né? E vamos fazer isso crescer, né? A região crescer. Um abraço a todos, sejam bem-vindos, né? E a gente se encontra no próximo episódio. Até logo!